pra ele que ele responda. É isso aí, eu conheço. Não, assim, ele tá falando assim, de ser o patrão pra ensinar, que ele dá. Nem fala assim de patrão, não tô falando de negócio. Bloqueava até no boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Cláudia. Tá ao vivo, Cláudia? Ela tava falando pra ela que aquela ali tá falando mal dos outros. Mentira. Tem nada de mentira. Não, tô falando a Ou ela tá verdade. falando bem, não sei de quem, ela veio aqui e começou a falar mal do rapaz. Não é. E já no estudo eu vou falar o nome da pessoa. Jesus. Para, Alexandre. E eu não vou nem falar que a pessoa era você, tá bom? Nossa, tá. Magoa, Dani. Gente, boa noite, um minutinho só, nós vamos compartilhar e já vamos começar, tá? Falar a verdade. Dani, podia falar sobre o seu resumo do livro enquanto Enquanto nós estamos compartilhando, você pode falar do eu livro. vou trazer pra você. Não, mas você leu, você sabe o que você leu. Ah, eu li 3. 3 folhas. 3 folhas. Confundiu. Ou 3 Tem linhas. muita coisa. Você também ganhou, seu Elton. Cadê o resumo do seu? Qual é que você tá me entregando aqui, ao vivo? Eu? Olha lá. Você também ganhou. Mas ninguém me cobrou Ah, do Alexandre Olha lá, nada. Alexandre. Viu? Qual é? Porque só eu. Porque Esse você é está mais fazendo velho. graça. Porque você Não enche fica a fazendo paciência graça. de todo mundo. Não enche, não. Só por isso. Sério. Cláudio, Pode saber, Deve por ser. favor. sabe, por favor. É aí do lado. Só tirar Aqui? o fone. É, aí, na paredinha. Eu funciona em casa. Paredinha não, pega o coisa, Xavier com... O interfone agora fica mais fácil para abrir. É. Pergunta se eu li alguma coisa. Ah lá. Li a primeira, a tradução Ah lá. só. Tá vendo? É, eu- Vai ver aqui. Porque se você apertar a paredinha é difícil de abrir lá, viu, Cláudio? Ai, Alexandre, lá entendeu. Lei na paredinha do lado. É, então, Só pra você o interfone. aperta a paredinha Acho que eu aí. abri. É, Tá é. certo, É Cláudio. que é o interfone, Cláudio. É que ela falou pra você abrir a paredinha, é pra você chamar o empreiteiro depois pra arrumar. Onde que eu vim fazer? Tô aproveitando que tá fazendo a Agora reforma. chegou o defensor. Ah, capaz. É grande. É bem grande, Dani. Grande? O saco é grande. É isso? Olha, se você escutasse o que ela falou, eu se fosse você, eu não teria trazido. Quem? Meu Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom. Não? Ai, que lindo. Vai. Que lindo. E acaba aí pra discussão. Deixa eu ver. Nossa, barba feita. Hã? Fazer, né? A moça pode me deu Ai, que bom. usar. Que bom. Ela abriu pra mim, mas achava que tem sacolinha, alguma coisa, né? Um saquinho, ela já tem dela, a embalagem dela. Que joia. Se vier 50, não? Não sei se é. Se vier 50 para esse aqui. Nossa, que bom. Vamos lá? Pô, vai me tirar dos grupos. Hum? A gente vai me tirar de uns Ah, eu já grupos pus aí. em carona, já pus ex-aluno. Ele mexe, vai. Alice vem também, né? Não sei. Ontem ela falou pra mim até amanhã, acho que ela vai sim. Vem sim. Não, mas já estamos. Então, às vezes aconteceu algum imprevisto. Tudo bem? Deixa a oração, deixa eu começar. Alguém quer fazer Madalena, oração? Satico, bastante gente. Alguém quer fazer oração?
Nossa, quanta gente quer fazer oração de uma vez. Menos. Falar mal dos outros, aqui, a oração não quer fazer não. Depois eu conto pra você, Wagner, o que ela fez. Mas depois eu vou falar o nome da pessoa durante o estudo. Você vai nada. Por que mudou essa cor aqui? Não sei, o meu tá não, acho. Vamos lá? Ninguém quer Gente, fazer boa nada. noite. Nós vamos começar com a oração e depois a gente bate um papo da palestra de ontem. Quem tiver assistiu ontem e puder comentar, já ir comentando. O pessoal que está na página já vai passando para a gente, por favor. Vamos lá? Boa noite a todos. Que sejam muito bem-vindos. Em nome de Jesus. Vamos fazer a nossa oração. Eu convido o pessoal da internet que está sempre com a gente, que também nos acompanhe na oração. Coloque sua água durante o estudo, aí já vai sendo fluidificada. E vamos juntos no pensamento de amor e de paz. Agradecer a Deus por mais um dia, pela oportunidade da vida, a oportunidade de termos mais uma chance de nos melhorarmos no dia de hoje. Agradecer ao Mestre Jesus, nosso irmão mais velho, Jesus, nosso guia e modelo a ser seguido, Jesus, nosso amigo, está aqui conosco, aos nossos mentores, ao mentor espiritual desta casa de oração, aos trabalhadores espirituais que acompanham o nosso trabalho, aos amigos da espiritualidade que vêm até este ambiente também assistir o estudo e também se aproveitar desses pensamentos bons, dessa energia salutar de amor, que a gente consiga transmitir para esses irmãozinhos desencarnados também sensações boas, de alívio, de conforto. Agradecidos que somos, Senhor, eu peço nesse instante que visite a todos, que entre neste ambiente, visite a todos nós aqui na mesa, que nós sintamos sua presença. O Senhor percorre um por um, nos dando força, nos dando compreensão e muita luz. Aos nossos amigos que assistem também, Senhor, visite-os em seus lares, visite suas famílias, leve luz para os seus lares, ajude-os também a participar do estudo, para que a gente consiga chegar a mais corações, ajudar mais pessoas, que as palavras que aqui forem faladas, que sirvam de consolo, de alívio e de paz para quem está assistindo. Obrigada, Mestre, obrigada, Pai, pela oportunidade, e assim começamos os nossos estudos dessa noite. Que assim seja. Gente, boa noite de novo. Só para lembrar, nós já vamos falar da palestra. Quem conseguiu acompanhar ontem, estou vendo o pessoal sentando para a Michele, Valéria, Madalena, não vi ainda, o Edmilson também estava ontem, Duda também estava, o Edmilson também estava. Quem quiser já ir comentando no grupo, porque a Ana vai tentando ler, depois a gente dá os avisos. Para quem não assistiu a palestra ontem, está no YouTube. Quem não assistiu, perdeu, como diria o comediante lá. Como sempre é perder o Edgar falando. E é lógico que a gente sempre fala, depois assistir no YouTube vale a pena para quem não conseguiu assistir e tal, mas para quem consegue estar presente e assistir a palestra do Edgar, é completamente diferente, pelo menos na minha opinião. Quem assistiu ontem pode comentar. E a Ana foi muito feliz ontem no comentário, porque é uma coisa que a gente conversa sempre. Além de todo o conhecimento que tem o Edgar de doutrina, de tudo mais, o Edgar passa uma verdade muito grande, passa uma emoção muito grande em tudo que ele fala, né? Parece que a gente consegue pegar o que ele está falando e o que ele está tentando passar para a gente, né? Alguém quer comentar? Cláudia assistiu, Dani conseguiu assistir, Eu Wagner? assisti um pedacinho ontem, mas o
Edgar é fantástico. Né? Nossa. Eu durmo. Só para completar o que você falou, eu acho exatamente isso. Eu acho que tem palestrantes que sabem muito, apesar que a gente não teve esse problema, eu acho. Todos que vêm aqui vêm com muito amor, mas tem palestrantes que sabem muito, leem muito sobre a doutrina e passam muito fiéis à doutrina e tudo, mas às vezes falta um pouco mais de sentimento. E o Edgar passa uma verdade muito grande, o que ele falou no começo, que primeiro é para ele e nós estamos por acaso ouvindo o que ele tem para dizer, né? E o Edgar sempre, o foco dele é sempre levar a gente a pensar em nós interiormente, né? A mudança interna, o conhecimento de si, sempre. O livro dele fala muito isso, sobre se conhecer, porque muitas coisas que a gente não perdoa, não tem tolerância, ou põe defeito, é que a gente tem em nós. E é muito claro isso. Cláudia? Então, eu comentei ontem com ele no final, né? Ele fez refletir, por que eu não tenho que aceitar o outro do jeito que ele é? Eu tenho que aceitar. Eu sou desse jeito, ele é daquele jeito, eu tenho que aceitar. Ele falou, então, e se fosse igual? Você seria infeliz? Nós não somos robôs. Robô que é feito em série, né? Que são todos iguais, né? Todos. E aí, né? Eu também pensei, e se eu aceito o outro me aceita, porque eu não sou igual ao outro. É difícil, né? Seria, então, como que eu quero que o outro me aceite se eu não aceitar o outro? Mas é o primeiro passo da gente aceitar o outro, é o primeiro passo. Na verdade, né? Eu quero que o outro me aceite, mas eu não aceito, né? Eu quero que o Alexandre me aceite, mas eu não vou aceitar ele. Mas o importante, eu tenho que começar por mim. Mas o importante de ontem, Cláudia, e isso a gente tem que lembrar sempre, por isso que eu falei com ele, que o perdão é muito parecido. O problema é do outro. Sim. Eu preciso aprender a aceitar. Eu preciso ter tolerância. Se o outro não tem, o problema é do outro. Sim. É que nós, na verdade, somos extremamente egoístas. Primeiro nós queremos que o outro aceite, e aí se o outro aceitar, então aí eu vou tentar aceitar também. É o caminho inverso. Então, na verdade, o problema é do outro. Se o outro não aceita, qual que é o trabalho? É eu aprender a perdoar, eu aprender a tolerar. Se o outro não aprendeu, é que nós sempre queremos o contrário. Nós sempre fazemos troca. Nós fazemos troca com Deus, né? Ó, se Deus quiser, se Deus fizer, eu agradeço. É que nem aquela história assim, ó. Nossa, Deus é bom. Deus é bom só quando sua filha sai do hospital. Ele era ruim, então, se ela não sai do hospital? Sim, eu já ouvi isso de uma pessoa. Não, mas isso é todo mundo. Não, é que o filho conseguiu um emprego, estava desempregado, e estavam afastados da igreja, né? Aí ela falou, eu falei para ele, agora está na hora de você voltar para a igreja. Quer dizer, enquanto ele não tinha emprego, dando-se a igreja, né? Não precisa de Deus. Então, porque ele conseguiu um emprego, Deus foi bom. Quer dizer, não estava na hora ainda, né? A pessoa tem que pensar em Deus em todos os momentos, né? Não, e ele é bom em todos os momentos. Ele é bom em todos os... Então, o que aconteceu comigo ano passado, eu chorei quando eu falei, nossa, me sinto cirúrgico pela terceira vez. Eu falei, eu só estou chorando porque eu sou humana, né? Eu sou ser humano. Mas eu aceitei, eu fui, eu não reclamei, eu não xinguei. Tenho lá minha mãe, meu marido de prova, que eu nunca falei uma palavra, eu nunca xinguei a Deus em momento algum. Eu aceitei, só que uma hora a gente, né? A lágrima correu, eu falei, porque eu sou humana. Então, né, deixa só uma lágrima correr aí. Mas é a gente aceitar, né? Mas a tristeza, Cláudia, isso é da gente. É da gente, né? Isso é da gente. O problema que eu falei, esse exemplo que eu falei é assim, a gente ouviu isso outro dia, isso a gente vê todo dia na internet, né, nas redes sociais. Mas assim, o comentário foi esse, olha, nós estamos comemorando e tal, porque Deus é tão bom que tal pessoa saiu do hospital. Então, se ele não tivesse saído do hospital, Deus não era tão bom assim. Então, nós fazemos essa troca, até inconsciente, né? Deus é bom se ele estiver fazendo tudo aquilo que eu acho que é o melhor para mim. Se meu filho estiver com saúde, se meu filho estiver empregado, se eu estiver tudo bem, aí Deus é bom. Aí, se não tiver de acordo com a minha vontade, aí Deus já não é tão bonzinho assim. E tem uma coisa que eu li uma vez, não me pergunte o livro, porque eu leio, mas eu não guardo, que a gente não deve fazer promessas, né? Você está comprando a Deus, né? Tem muita gente que fala, olha, se eu ganhar isso, se eu disse, né, cura é pra mim que eu faço tal coisa, a mesma coisa que uma troca, né? Permuta, né? Permuta, né? É presente de Deus, vendo ou troco. Lembra, eu tirei a foto e pus no grupo. Nossa, ingrato, né? Ganhou de Deus e está vendendo. Tem duas frases, assim, que a gente sempre no bate-papo eu falo, não sei se o pessoal da internet já ouviu falar, mas uma das palestras do Edgar mesmo,
ele disse assim, quando alguém vai viajar, algum ente querido, filho mesmo, a gente fala, vai com Deus. Então, se ele chegar, que bom, ele foi com Deus. E se ele não chegar? Ele não foi com Deus? Não, Até a ele Célia, chegou, né, mas que ele falou voltar, isso, ninguém né? agradece? Não, então, mas assim... Não, mas isso ele não se ele voltar. então, exatamente. Se ele chegar no destino, ai, que bom, graças a Deus você chegou. É isso que a gente De qualquer fala. jeito ele vai estar com Deus. Então, exatamente. E aí, se ele não chegar? Ele foi com Deus. Exatamente. Nossa, Foi a Jesus, chuva? vontade. Chuva. Bom, tomara que não caia. E a Célia, em um dos comentários, né, dizendo que quando a segunda filha, depois que ela pegou a segunda filha, nos comentários, que ela estava na porta do CTI fazendo a oração do Pai Nosso. E na hora do seja feita a vossa vontade, ela fez assim, opa, mas que dessa vez a nossa vontade seja igual, né? Uma vez eu já fez a sua, eu já entendi. Agora eu quero que seja a nossa. A minha é a sua, né? Então ela falou, vê como a gente é, não adianta. Bom, a Madalena, Comentários aí, rapidinho. palestra de muita luz, de muito aprendizado e a gente vai tentando pôr em prática. Eu amei. Ele é de uma sensibilidade nas palavras e de muita luz. Camila, sempre nos permitindo entender quem somos, entender que sem nos conhecermos não conseguiremos entender o outro. Exatamente, isso que ele falou ontem. Camila falou, estamos eternamente barganhando com Deus, é verdade. Mais algum? Acho que só esses dois. Bom, beleza. Gente, para quem está aí ao vivo, se cair hoje é que está caindo um chuvão aqui, de repente se cair conexão. Gervásio, eu não entendi. Eu já coloquei o que também não entendi qual é a pergunta. Depois você explica pra repete gente. aí pra gente. Para quem está acompanhando, tem na página, ou quem quiser ir no Livro dos Espíritos, nós vamos tentar, nós estamos na Lei da Adoração, nós vamos tentar das 653 a 657. São dois temas, tá? Das 653 a 656, adoração exterior, e 657, vida contemplativa. Para variar, nós vamos emendar muito com o que o Edgar falou ontem, e principalmente isso que nós estamos falando agora em relação a essa barganha com Deus. Eu estou vendo aí, você quer fazer esses dois comentários, do Edmilson e do Gervásio? Antes da gente começar. O Edmilson, ouvindo Edgar, vejo que realmente precisamos melhorar muito. Trabalhar a tolerância para com o outro requer mais que tudo nossas mudanças íntimas. E o Gervásio tinha colocado que era hipocrisia. E nós perguntamos o quê? Ir na igreja só quando está ruim. Aquela história de ir à igreja, rezar e fazer tudo errado. Perfeito, Gervásio. Infelizmente ainda nós estamos nesse patamar, né? A Cláudia comentou, a gente está falando justo. E hoje, nessa história da adoração exterior e principalmente vida contemplativa, para a gente ter uma ideia, 657 é um item sozinho do tamanho da importância que ela tem. E não é uma pergunta grande, mas a gente vai entender o motivo de ela estar sozinha para a gente discutir ela. No final eu dou os avisos. A semana que vem tem a palestra do Gustavo. Nós falamos que é do... Bom, nós estamos ficando chato também, nós falamos que é tudo imperdível, nós vamos perder a credibilidade. Mas realmente é. Tanto que o Edgar fica extremamente chateado que ele não vai conseguir estar aqui com a gente na palestra do Gustavo. Então o Gustavo vem para a semana que vem para cá, não vem muito nessa região. Aliás, eu acho que ele só vem aqui em Jaú, né? Aqui próximo, né? Bauru, acho que o Gustavo nunca fez. Aqui em Pederneiras, no outro centro, eu acho que não. E é um amigo muito querido, tem um trabalho fantástico, não só com as cartas consoladoras, mas à frente da Casa de Fraternidade em Araraquara. Para quem não conhece o trabalho, entre na página, a gente sempre compartilha as atividades deles. E tem um trabalho de cartas consoladoras muito correto, muito bacana, para quem puder conhecer. E o Gustavo vem falar a semana que vem justamente desse assunto. Nós pegamos a deixa da Célia, eu falei para ele do que nós conversamos com a Célia no particular, e o assunto vai ser consolo do Evangelho
e cartas consoladoras, num formato diferente. Nós vamos fazer no modelo de pinga-fogo. Então quem estiver participando via internet vai poder participar perguntando, quem estiver aqui também. Quem já quiser mandar pergunta antes, para não correr o risco da gente não conseguir fazer, que é só 1 horinha. Então o Gustavo vem falar do consolo do Evangelho e cartas consoladoras na terça-feira que vem, com participação do público, que nem a gente faz no estudo. Deixa eu só te cortar. Sábado vai ter a festinha. Eu queria agradecer ontem, nós falamos, obrigado para isso. Hoje o Elton veio e a gente queria agradecer você, Elton, a sua família, por ajudar a fazer o salgado. Ajudar não, doar o salgado, o bolo, coisa que a gente estava tentando. O que a gente vai fazer, como é que a gente vai fazer. E aí vocês resolveram, assim, para eles é uma imensa alegria. Obrigado. Não, é a gente que agradece de coração. Se precisar, então vai ter sempre a porta aberta. Ah, vai abusando de cerveja. Vai oferecer. Na realidade não tem preço. É verdade. Principalmente porque não é para os outros, né? A gente está aqui só de instrumento para levar para eles, assim, eles adoram. Nossa. Bom, gente, vamos começar. E se cair realmente, aí a gente pede desculpa, mas tá um chuvão, tem muita gente falando que tal. A Val tá falando que lá em Dois Corros também tá caindo um pé d'água. Então, se por acaso realmente cair a conexão, vocês desculpem, a gente retoma semana que vem. Mas vamos tentar fazer até onde for. Então, para quem está acompanhando aí, como nós falamos, nós vamos lá 653. Começar com a 653. Cláudia, quer ler hoje? Bem, a adoração exterior é útil? Pode ir. 653, né? Ai, comecei lá embaixo. A adoração necessita de manifestações exteriores? A verdadeira adoração é a do coração, em todas as vossas ações. Pensai sempre que o Senhor vos observa. Então, vamos lá, pergunta, né? A adoração necessita de manifestações exteriores? O que ele está perguntando aí? Se a gente tem que mostrar para os outros que a gente adora, que a gente ama. Preciso ajoelhar na frente do altar, preciso abaixar e ajoelhar, que a Ana fica brava que eu fico fazendo isso lá. Edmilson, é isso mesmo, Depois esse você mostra barulho que pra você ele está como é que você ouvindo, não dá para mostrar, gente. Eu já fui excomungado uma vez, você de novo. Não, só mostra como é que você faz Não. aí, depois você fala por que eu fico bravo. Então a pergunta é essa: a adoração necessita de manifestações exteriores? Preciso acender vela? Nós falamos isso a semana passada de novo. Preciso acender vela, ter santo no quarto, fazer escândalo, falar alto, gritar. Tem alguns segmentos religiosos que têm esse hábito, né, de fazer um barulhão, fazer um escândalo quando estão fazendo o culto ou fazendo o que estão fazendo lá. É essa a pergunta. E a resposta dos espíritos é o que a gente já deveria ter entendido há muito tempo, e não é a doutrina espírita, né? A verdadeira adoração é a do coração. Em todas as vossas ações, pensai sempre que o Senhor vos observa. E aí eu vou falar de novo o que a gente conversa sempre. Nenhuma das perguntas e nenhuma das respostas tem palavra para encaixar, para ficar bonitinho ou para dar concordância verbal. Então aqui nós estamos falando da adoração, nós começamos a estudar semana passada e vamos continuar. E aí eles respondem: a verdadeira adoração é do coração. A segunda parte é assustadora para quem ainda não entendeu. Em todas, e aí o todas eles podiam ter escrito desse tamanho assim, garrafal, negrito e grifado, que eles não tinham o Word ainda. Em todas as vossas ações, pensai ou sabei sempre que Deus vos observa. E aí? Se você está fazendo aquilo para os outros verem e achar por vaidade que você é bom, que você é aquilo, você já ganhou a recompensa aqui. Ponto. Aí, isso é da oração. Exatamente. Mas assim, ó, presta atenção na resposta dos espíritos, que eles estão dando uma resposta e eles não estão falando só de orações. Eles falaram uma palavra aqui que a gente não dá importância porque a gente não
cumpre Ações. o que a gente... Todas. Então, todos. Todas as vossas ações nós deveríamos saber e ter consciência que o Pai está observando. Todas. Seria assim, se dá com essa mão, se não morre. Tira com essa. Essa, quando eu minto, quando ninguém sabe, eu menti. Saber. O que eu faço no meu momento mais escondido, quando eu omito e eu tenho certeza que ninguém está sabendo. Muitas vezes, né, intensamente. Se você faz uma boa ação, se o outro não tem que ficar sabendo. Isso sim, aí o caso da oração. Gente, assim, ó, importante, nós estamos falando da adoração e a primeira resposta foi essa. Nós precisamos lembrar do que ele está falando depois. Ó. Em todas as suas ações, presta atenção porque o Pai está vendo. Pensei mal dos outros, falei mal dos outros. Normalmente falar nós já sabemos que todo mundo está vendo mesmo. Ah, mas eu falo mesmo, aquilo que o Edgar falou ontem. Falo mesmo, Deus deu boca, merece ouvir. Esse é fácil, porque aí esse o outro ouve e a gente esquece, né? Que o que eu falo aqui, que eu estou falando mal dele, ele vai falar mal de mim, porque eu falei mal do outro, o outro vai falar mal do outro, porque falou mal do outro, e isso é uma corrente extremamente natural. Se eu falo mal dos outros, ou eu tenho uma pretensão, uma prepotência tão grande a ponto de achar que ninguém vai falar de mim, ou eu sou muito bobo de achar que ninguém fala mal de mim, já que eu falo mal dos outros. Mas esse é tranquilo, porque esse nós fazemos e nós identificamos quem que é o fofoqueiro, quem que fala demais, o outro que fala o que rouba, o que a gente sabe que é pilantra. O que ele está falando aqui é que em todas as vossas ações, e essas ações podem ser pensamento, que nem a Cláudia falou. Quando eu desejo mal, quando eu penso mal, e eu não falo. Se nós sabemos, e nós vivemos aquilo que a gente sempre fala, se nós usamos aqueles quadrinhos de Facebook para falar, olha, está cercado, essa semana ainda na página nós colocamos, Paulo lá falou, nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, e eles sabem o que nós estamos pensando. Será que o Pai tem essa competência de saber qual que é a nossa intenção? E essa nossa intenção vai a mais, aquilo que você falou, dar com uma mão e a outra não sabe. Quando eu vou fazer o trabalho voluntário, no asilo, na cidade nova, com as crianças, ou em qualquer outra coisa, vou vender rifa e tal, a minha vontade é realmente, o meu objetivo é a caridade verdadeira, ou é porque isso socialmente me é interessante? Dentro do grupo que eu estou, dentro da família, ou nós estamos cansados e agora nós vamos ver mais ainda, porque eu tenho interesse em ser do Rotary, ou do Lions, ou do Centro Espírita, ou do grupo não sei da onde, ou eu vou ser candidato a um cargo político daqui a um ano. Qual é a minha verdadeira intenção quando eu estou tomando essa atitude? Em relação à oração, nós podemos entender exatamente isso. Quando eu estou fazendo essa oração, por que eu estou fazendo oração? É verdadeira? O sentimento é aquele mesmo? Eu sempre brincava com a Ana que assim, e falo até hoje. Quando eu tomei consciência, um pouquinho da consciência da doutrina espírita, eu já não conseguia mais fazer o Pai Nosso, porque eu acho que nós mentimos o Pai Nosso inteiro. Porque se alguém falar para mim que cumpre o que o Pai Nosso fala, eu vou achar que nós estamos, já não está mais, já não devia estar mais no prova e expiação, né? Já podia ter passado e já está na regeneração. Porque a gente esquece que o Pai Nosso a gente achar lindo, a oração que Jesus nos ensinou. Nós temos noção de que nós estamos afirmando para o Pai que nós estamos fazendo aquilo que nós estamos falando? Mas Jesus, quando ensinou o Pai Nosso, ele tinha essa noção que a gente não, rezando, mesmo falando essa oração, a gente não conseguiria cumprir. Eu não consigo, mas estou tentando. Então, exatamente, isso que eu estou falando. Não consigo, mas eu estou fazendo esse esforço para que aquilo aconteça. Essa restrição com a oração do Pai Nosso, eu, quando eu rezo o Pai Nosso, sempre coloco alguma palavra. Eu estou tentando, me ajude. Então, mas tudo bem, mas o Pai Nosso não tem isso. Se a gente rezar o Pai Nosso como ele é, mas a minha conversa... simples... Então, mas é isso que eu estou falando. Se nós tivermos o discernimento para entender que eu não consigo... Para mim, a pior parte é perdoa assim como nós perdoamos. Sim. Opa, mas já dancei. Mas se ele porque se ele for me perdoar, que nem eu perdoo os meus inimigos, eu estou enrolado. Se não fosse para a gente colocar em prática, fazendo a oração e tendo consciência, né? No começo se faz automaticamente, a criança mesmo vai decorando.
Mas com o tempo, foi o que você falou, a gente vai tomando consciência de cada palavra. Senão ele não ensinaria a oração do Pai Nosso. Ele não deixaria essa Tá, oração. mas pera um pouquinho, vamos lá. Ele não deixou oração para a gente fazer oração. Ele deixou ensinamento. Pai Nosso é um ensinamento. Exatamente. É como é para fazer com o Pai. Então ele não deixou uma oração simples. Ele deixou o que é para a gente fazer para chegar ao Pai. Essa é a relação minha com ele. Ó, perdoa como eu perdoo. Então eu estou falando para ele, ó, eu tenho noção exata do quanto eu perdoo. Então me perdoa nessa mesma proporção. Beleza? Pronto, eu estou enrolado. É nesse sentido, então é a mesma coisa. E a mesma coisa, nós estamos falando da adoração necessita de manifestação. Esse Pai Nosso é o que você falou. Eu faço o Pai Nosso e eu converso com Ele e sei do meu limite e até onde eu consigo conversar com Ele. Essa é a adoração. Se eu grito o Pai Nosso como a gente está acostumado, aos berros, ou repito como a gente está acostumado em muitos lugares. Eu fiz o terço, eu nem sei o que é o terço, mas eu fiz o terço 5 vezes. Como? Em 5 minutos. E o que isso quis dizer? O que isso significou para você e para o Pai? Nada, né? Nada. Eu repeti que nem um mantra, que nem tabuada quando a gente decora na escola, porque decora, né? A gente não aprendia tabuada. A gente decorava para fazer prova. Você não vai falar para mim que alguém gostava, com raríssimas exceções, de entender o que é aquilo ali. Você decorava a tabuada do 1 a 10 para ir lá e vomitar o professor ou passar para tirar 10 na prova. Então, na verdade, você estava decorando. E a mesma coisa as orações. É nesse sentido que ele está falando. Mas aí vamos continuar, que agora ele vai perguntar algumas outras coisas que nós vamos aprofundar. Pode ir pra Pode. próxima. A adoração exterior é útil? Sim. Se não for um fingimento, é sempre útil dar um bom exemplo. Mas os que fazem só por afetação e amor próprio, e cuja conduta desmente a sua aparente piedade, dão um exemplo antes mal do que bom, e fazem maior mal do que supõem. Aí, pegou, hein? Eu faço bem, mas eu tenho uma conduta péssima no meu dia a dia. Eu trato mal o porteiro, eu não falo obrigado para quem Falo me bom serve. dia pra ninguém. Aqui, só para a gente exemplificar e a gente entra na discussão. Mas eu faço a caridade. Não, mas vou melhorar. Vou melhorar e vocês discutem que é mais fácil. Os exemplos, a adoração exterior é útil? E a resposta dele, sim, se não for fingimento. E aí ele continua. É sempre útil dar um bom exemplo. Então, todos os palestrantes, sem exceção, falam isso. O palestrante, o pastor, o padre, o coroinha, viu coroinha? O orientador de qualquer tipo de crença, o instrutor Do estudo de qualquer quarta-feira. de qualquer situação. Estou me colocando como palestrante, estou me colocando como quem dá aula na educação infantil, como quem faz trabalho voluntário na igreja católica, como qualquer um desses. Professor de Então, restauração. é sempre útil dar um bom exemplo. Show de bola. Olha, mas olha, eu vou lá fazer o trabalho. Isso nós já conversamos sempre. Mas eu faço o trabalho voluntário todo sábado, é sagrado. 10h30 da manhã eu estou na Cidade Nova até meio-dia, do almoço para as criancinhas. Eu perco meu sábado fazendo um trabalho voluntário. O exemplo é sempre bom. Eles estão respondendo. Mas os que os fazem só por afetação e amor próprio, e cuja conduta desmente a sua aparente piedade, dão um exemplo antes mal do que o bom, e fazem maior mal do que supõem. Isso para qualquer um. Nós discutimos isso aqui há 3 semanas atrás. Não sei se vocês vão lembrar. Nós falamos das outras crenças, das outras religiões e tudo mais. Nós temos bons padres? Claro que sim. Claro que sim. De quilo. Um monte. Nós temos bons pastores? Um monte. Nós temos bom cozinheiro? Um monte. E ruim? Um monte. E padre? Um monte. Palestrante? Um monte bom, um monte ruim. Por quê? Porque a nossa realidade moral ainda é essa. O Elson, ele tem um restaurante extremamente correto. Todos os donos de restaurantes são extremamente corretos?
Não. Infelizmente não. Todos os padres são extremamente corretos? Não. Todos os palestrantes espíritas, todos os dirigentes? Não. Por quê? Porque nós estamos imbuídos nisso daqui. E às vezes, que é o pior, né? Que aí no caso, não vou entrar no caso das outras crenças, porque isso nós não temos como avaliar. Mas no caso da doutrina espírita, ou porque o ego me satisfaz, a vaidade é preenchida, porque eu adoro ser aplaudido no final da palestra, ou porque eu tenho um programa na internet e eu tenho tantas visualizações e tantos likes, e assim por diante. Então o que ele quer dizer é exatamente isso, quer dizer, olha que bacana, então olha, o trabalho lá do Amigos do Bem é fantástico, olha quantos corações chega, quantas pessoas conseguem alcançar e tal. Não, mas o objetivo do Amigos do Bem não é levar a palavra doutrina, não é levar o estudo, não atingir coração, não é consolar, não é nada. É a quantidade de visualização que nós vamos ter, porque daqui a pouco eu ganho uma grana no YouTube, ou pior, que ontem eu dei o exemplo no grupo, não vou falar a página, nada, ou nós vamos criar uma quantidade tamanha de visualização e pessoas que estão, e nós sabemos disso, nós que acompanhamos a página, a quantidade de pessoas necessitadas de carinho, de atenção, de afeto, de apoio, e de que são facilmente levadas a qualquer tipo de situação. Onde nós demos esse exemplo, quer dizer, olha, então você paga R$50 para fazer uma consulta espiritual, deposita em tal conta, e assim, as pessoas não têm nem mais a vergonha, nem o pudor de fazer isso num fechado, isso é no aberto. Então é nesse sentido. Não, quer dizer, era uma consulta, era para colocar um nome em oração, eu não, acho. é uma consulta espiritual. Mas não interessa, pode ser para colocar um nome, para fazer uma consulta, não interessa. O que eu estou dizendo é isso. Então, a internet é uma adoração, o trabalho que nós estamos fazendo pode ser considerado esse trabalho de projeção exterior e tudo mais? Claro que sim. Mas qual é o objetivo? É fazer chegar ao máximo de pessoas a informação, que a gente tenha mais pessoas estudando, mais pessoas falando de doutrina espírita, ou para que a gente tenha mais curtida na página do Facebook. É nesse sentido. E aí o que ele fala aqui, aí nós começamos a falar lá dessa história, se não for fingimento, e aí nós começamos a usar o padre, o pastor, o palestrante espírita, o dirigente, é nesse sentido. Eu faço um trabalho maravilhoso, voluntário, toda quarta-feira eu saio para dar sopa na rua. E na quinta eu vou no prostíbulo. Vou jogar bola com meus amigos e de lá eu vou na zona, volto às 2 horas da manhã para casa e sou uma família exemplar. Mas eu faço trabalho voluntário. E sempre, é o que a gente sempre discute, uma coisa paga a outra? Não. O trabalho dele é importante, fazer um trabalho voluntário? Claro que sim. Mas em compensação, a ação está pagando, moralmente está pagando completamente o que eu estou fazendo positivo. Né? Qual que é o exemplo que eu dou? E não só na sociedade, né? Lembra sempre, vamos voltar lá na primeira, em todas as vossas ações, pensar que o Pai está te observando. Então, olha, que bacana, filho, que legal, que joia, está fazendo caridade, está indo toda quarta-feira entregar sopa, mas na quinta também eu estou vendo. Do mesmo jeito que eu achei super legal você ter feito na quarta-feira, na quinta eu estou vendo qual é a bobagem que você está fazendo. E fui no extremo, né? Mas não precisa chegar nesse extremo. Na quinta-feira de manhã, eu dou um bico na porta e xingo o meu empregado. O brief com a esposa, que é mais fácil. Mas aí pode. Pode, né? Pode. É nesse sentido. Quer dizer, as ações sempre vão ser... E o que nós esquecemos é exatamente isso. Nós queremos... Lembra que a Cláudia falou aquela hora, no comecinho? Nós queremos só... eu quero que ele me tolere, mas eu não sei tolerar. É o contrário. Eu preciso tolerar e o problema é dele, se ele vai tolerar ou não. Mas nós queremos o contrário. E a mesma coisa nesse tipo de ação. Deixa eu só falar um pouco do... ele está falando que bastante gente falando que a gente faz de bem não precisa ser mostrado, que a gente faz de bem não precisa tomar uma onda. Nós já fomos criticados por colocar todo o trabalho que a gente faz da evangelização, a gente tira foto todo sábado e a gente coloca quantas crianças, o que foi feito. Agora a explicação é assim: nós
temos esse trabalho e muitas pessoas estão nos ajudando para que isso aconteça. Pessoas que não estão no centro, pessoas que não estão aqui. Então a gente simplesmente presta conta do que nos foi colocado na nossa mão. Então eu ganhei a carne, eu ganhei o molho, eu ganhei a salsicha, eu ganhei não sei o quê. Eu tenho que prestar conta daquilo, porque senão eu posso ter pego simplesmente tudo colocado na minha casa. Então a gente faz isso não é com o sentido de, olha, nós estamos fazendo, é com o sentido de prestar conta e também que sirva às vezes de exemplo para outras pessoas começarem a fazer, que dá para fazer com pouca gente, com pouca grana, né? Porque nós fomos bastante criticados uma vez, que a gente posta tudo, que a gente fala tudo, que a gente, se vai no asilo a gente tira foto e mostra, se ganha doce a gente tira foto e mostra, mas não é no sentido de mostrar, de se mostrar, é o sentido de mostrar um trabalho que depende de outras pessoas. E quando teve essa crítica, e aí a Ana está sendo boazinha, essa crítica foi feita por algumas pessoas que não fazem nada, então para mim não tem muita importância, não teve muita relevância, porque vai me importar a partir do momento que as pessoas estão fazendo, vamos fazer junto, olha, eu tenho mais coisa para fazer, minha sugestão é fazer isso, aquilo. E assim, o mais importante, e aí o Elton fez assim, e a gente sempre fala isso, porque as pessoas confundem essa história de, olha, o que uma mão dá, a outra não pode dar. Tem que saber sim, o que não pode é virar vaidade e orgulho meu. Nesse sentido que a gente falou. Não pode ser assim, nossa, olha, eu sou maioral porque eu doei o salgadinho, então vocês têm que ser muito grato a mim. Esse é o orgulho, esse é o orgulho bobo. Agora, o trabalho que é feito tem que ser mostrado sim. Por quê? Porque nós precisamos atingir mais pessoas. As pessoas que aparecem, vocês são um exemplo. Se vocês não soubessem do trabalho que a Amigos do Bem faz, de repente vocês não teriam aparecido, não estariam ajudando hoje. E assim como várias outras pessoas. Como eu falo, cada 15 dias da LET, e eu jogo, mas está puxando o saco. Não, não estou puxando o saco. Eu tenho que agradecer e acho como apareceu uma pessoa do Nordeste falando, nossa, eu tenho uma... E olha que a puta ainda foi melhor que nós, né? Ela tem um frigorífico, ia começar a ajudar uma entidade. No preço da carne que está, saiu melhor que nós com o leite. Mas uma pessoa do Nordeste que viu a atitude da LET, se interessou e foi procurar uma entidade que ela já frequentava para colaborar com alguma coisa. Então é nesse sentido. Então o fato de mostrar, de postar, nós vamos continuar postando, porque as pessoas que dão, nós estamos fazendo a campanha do presente dos idosos, nós vamos agradecer um por um de quem dá o presente, sim, porque essa pessoa está ajudando, e essa pessoa não está ajudando para aparecer, mas essa pessoa precisa ser valorizada porque está fazendo chegar um presente para um velhinho que a família não sabe que existe. Ele vai ser exemplo para outras pessoas, como são todos os anos, como são todas as outras campanhas. Quantas pessoas nos procuram que ficam sabendo e que querem ajudar, às vezes quando já acabou a campanha, mas eu não sabia, queria ter ajudado. Então é nesse sentido. E eu não me preocupo, na época que aconteceu isso, não me afetou, porque a pessoa não faz nada, nunca fez nada, se diz espírita, praticante, fazia curso, dava curso dentro de casa espírita e nunca fez uma boa ação. Aliás, não queria contato com pobre, com miserável e tudo mais. Então esse tipo de crítica só engrandece o trabalho. Porque se esse tipo de pessoa está fazendo a crítica, é porque está incomodando, porque não faz nada. Então, se não faz nada, aí dói. Porque aí eu não estou fazendo nada, então era melhor ninguém fazer nada, porque eu não ficava com dor na culpa, ninguém me cobrava, ninguém fazia nada. É que entra na adoração exterior, né? Pode achar que isso tem a ver com a adoração exterior, se mostrar. Não sim, é sim. Isso. E só Não é subjetivo. gancho aí, é legal divulgar o trabalho da Cidade Nova, porque às vezes tem alguém que vê uma Pode criança fazer lá em que está cima, né? precisando, e pode fazer lá, ou encaminhar, mora por lá, Levar para o conhece, trabalho, levar como pro já trabalho. aconteceu. Sabe, não é se aparecer, digamos assim, né? Que é diferente de eu sair para ela, eu estou indo lá, vou lá e fico na minha. Só algumas pessoas da escola. Você mesmo que ouviu comentam. que depois da festa, quantas crianças começaram? Então, mudou, né? Porque eu vi algumas lá no grupo e tem outras Foram 6, 7 pessoas, crianças, né? Quer dizer, O né? problema que eu divulga, vejo é que chama. tem tanto trambique, tem muita gente querendo ajudar, mas não sabe quem procurar para ajudar. Então fica com medo de ajudar. É isso, nós já ouvimos, e por isso que a gente tem que colocar a Então, às vezes você transparência. mostra um trabalho, mas tem muita gente que mostra o que está fazendo, depois pega tudo e faz. Mas Wagner, a mesma coisa da tolerância e do perdão, problema do outro.
O problema é exclusivamente do outro. Se o outro vai se aproveitar do nosso trabalho na Cidade Nova, não é um problema nosso. Se amanhã aparecer alguém lá e falar assim, ó, como já aconteceu, não, olha, a festa na alegria foi eu que fiz ou tal pessoa que fez, o problema não é nosso. Nós temos que prestar conta para as pessoas que nos ajudam, para quem deu a salsicha, quem deu o pão, para quem deu o molho. Essa pessoa é que nós temos que estar preocupados. Se o outro vai tirar vantagem, é a mesma volta, na mesma história da tolerância e do perdão. Ah, mas tal político, o problema é do político. Tanto que os políticos que vão à festa e a porta é aberta, é pública, nunca subiram no palco para falar a palavra. E não vão subir no palco para falar a palavra. Nós temos uma pessoa que é política, que nos ajuda mensalmente e vai na festa e nunca pediu, nós estamos no 5º ano de festa, nunca pediu para falar uma palavra. Então essa está ajudando porque acredita no trabalho. E eu vou falar o nome que eu falo, é a Regina Barrache. Há 2 anos que ela ajuda mensalmente com o dinheiro do lanche para as crianças. E nunca pediu para falar nada ou para aparecer. Então vai continuar sem falar. Se ela quiser parar de dar o dinheiro, vai ser um problema dela. Então, agora, se as pessoas, como nós temos visto alguns movimentos, nós sabemos disso, nós não somos bobos, que daqui a pouco eu vou fazer campanha em defesa da mulher, em defesa do LGBT, em defesa não sei o que, e vou sair candidato. E principalmente em defesa dos animais, que virou moda, e vou sair candidato a vereador, e eu estou usando esse mote, porque esse mote me dá voto, é um público que me interessa, e na verdade isso nunca me preocupou, ou se me preocupa, não ao ponto de eu mudar a minha vida para fazer. Então é a mesma coisa que nós estamos falando dessa adoração exterior. Importante? Mas o que você vai fazer com isso? O que moralmente, por que você está fazendo isso? Isso é você com o pai. Isso não é problema de quem está olhando de fora. Mesmo porque o cara que vai fazer a campanha para tirar cachorro da rua, porque está querendo ser vereador, ele está tirando o cachorro da rua. Está fazendo mais do que nós que estamos aqui estudando. Um exemplo do trabalho ter sido, de expor o trabalho e ter tido bons frutos, é o Boca, que a gente tem falado, da Toca do Boca. Ou seja, todo dia 12, 12, 13, todo dia das crianças, ele dá uma tarde para as crianças no estabelecimento dele, sem colocar eles num canto, sem colocar eles escondidos, não, ele dá no melhor lugar, na melhor hora. Então, assim, para as crianças isso é muito importante. Vai chegando perto do dia, ele vai falar, quanto que nós vamos no Boca? Porque eu me sinto gente, né? Eu tô lá, eu me sinto gente igual todo mundo que está sentado ali, né? Se ele não soubesse do trabalho, ele não faria isso. Beleza, vamos lá? 654 é grande, hein? Faz a primeira pergunta, que aí nós vamos depois discutir depois. Deus tem preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Lê primeiro. Vamos lá? Deus prefere os que o adoram do fundo do coração com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, aos que pensam honrá-lo, através de cerimônias que não os tornam melhores para os seus semelhantes. Pode ir mais para cima. Todos os homens são irmãos e filhos do mesmo Deus, que chama para ele todos os que seguem as suas leis, qualquer que seja a forma pela qual se exprimem. Quer comentar esses 2 primeiros parágrafos aí? Vamos lá, primeira pergunta, né? Deus tem preferência pelos que os adoram desta ou daquela maneira? Esta ou daquela maneira, o que ele está querendo dizer? Se eu vou numa região ou na outra, se eu... Exterior ou interior? Lembra que nós estamos falando, se eu faço da boca mas pra também fora, tem que ver o que eu faço, né? se eu mostro, se eu faço pra mostrar, aparecer, pra ou não eu faço aparecer. de coração. Tem que ver a Eu faço forma aí, coração. né? Tem que pensar muito bem na forma como eu estou fazendo. Então vamos lá. Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo bem e evitando o mal, aos que pensam honrá-lo através de cerimônias que não os tornam melhores para os seus semelhantes. Certo? É aquilo, não sou melhor que ninguém, nós somos iguais. E eu adoro quem? cerimônias e rituais, Eu acho para que Deus não... não faz diferença.
Tenho que amar do fundo do meu coração e fazer o melhor com o meu semelhante. Todos os homens são irmãos e filhos do mesmo Pai, que Ele chama para Ele todos os que seguem as suas leis, qualquer que seja a forma pela qual se exprime. Aqui, volta aquela história que a gente conversa muito, que eu acho que a doutrina espírita, acho não, que eu tenho certeza e me convence a cada dia disso. Qual a outra crença que a gente conhece, pelo menos das mais próximas ou das mais conhecidas, que fala isso para o fiel, ou para o praticante, ou para o frequentador? Vamos lá? Uma, duas. Um exemplo. Ou normalmente nós estamos acostumados a escutar: aqui você será salvo. Se você seguir essas leis, essa determinada religião, esse determinado segmento religioso, você será salvo. Ou nós não escutamos isso, nós vamos ser hipócritas e fazer de conta que nós não sabemos disso. E isso não é uma crítica, isso é uma coisa que vem já carregada, inclusive com a gente. O que a doutrina fala de muito claro? E aí aqui ele fala de novo: todos os homens são irmãos e filhos do mesmo Pai, que chama para Ele todos os que seguem as suas leis, qualquer que seja a forma pela qual se exprime. Sigo as leis naturais, sigo as leis divinas. O que eu estou fazendo? Me aproximando do Pai, gente. Aí não importa se eu vou na igreja, se eu não vou, se eu me agacho, se eu sou ateu, se eu sou católico, se eu sou espírita, se eu sou evangélico, se eu não sou nada, se eu sou budista. As leis naturais, lembra que nós discutimos muito isso durante as últimas 6 semanas? As leis divinas são únicas, imutáveis, são para todos. Elas não são para os espíritas. As leis naturais que estão no livro dos espíritas, ela só está explicadinha. Lembra que nós falamos dos 10 mandamentos, depois nós falamos que ela foi disseminada, nós estamos começando a estudar a primeira, que é a lei de adoração. Isso daqui não é lei dos espíritas, não é um livro de regras que os espíritas têm que seguir. São leis divinas, são leis naturais. Se eu estou fazendo isso, eu estou me aproximando do Pai. Não foi isso que nós discutimos durante essas últimas 6 semanas? Quando eu cumpro a lei, eu me aproximo do Pai. Quando eu não cumpro a lei, eu me distancio do Pai. Ah, por castigo, alguém escreveu aqui: não, Deus castiga. Por castigo? Não, eu estou me afastando. Você mesmo. Eu me afastei por escolha minha, eu não quero cumprir. Beleza. Fica aí, você vai cumprir, uma hora você vai. O mais importante desse primeiro trecho, qual que é a grande diferença? É exatamente essa: qualquer que seja a forma pelo qual se exprime. Se eu cumpro a lei, beleza, está resolvido o problema. Acho que a Ana falou isso umas 3 semanas atrás em relação ao ateu. E aliás, esses dias, toda semana sai esse tipo de comentário, né? A Maria Tereza já fez comentário, o Divaldo já fez comentário, o Gandhi já fez comentário. Todo mundo cada um põe o nome de quem quer, assina embaixo, né? Vale, os caras já desencarnaram, então cada um assina. Mais vale um ateu caridoso do que um cristão que não faz nada. E assim por diante. Claro, e aí não tem nada a ver com a denominação, não tem nada a ver com a escolha de ser esse segmento, ou seguir essa religião ou essa determinada situação. É o que eu faço. Então, se eu sou um ateu e cumpro as leis divinas, mesmo não acreditando ou dizendo não crer no Criador, beleza. O Pai está preocupado com isso? Seguindo a lei de Deus. Ele está preocupado com a minha conduta, se eu estou seguindo, se eu estou... E preocupado, e aí, Cláudia, a gente sempre tem que lembrar naquilo que a gente sempre conversa. Preocupado não no sentido de ficar olhando e vigiando para punir. No sentido de estar preocupado porque você não está fazendo o correto. Como a gente fica quando a gente está olhando e vendo o filho fazer bobagem. Sim, quando a gente fica triste. Você não fica esperando o seu filho fazer bobagem para poder punir. Você fica olhando para ver se ele não vai fazer bobagem, para ele não fazer bobagem e não se complicar. Você corrigir. Para você, sim, mas a sua expectativa, imagino eu, né, que a maioria de nós deveria ser assim. Você não fica esperando o seu filho fazer bobagem para você poder castigar.
Você fica supervisionando para ver se ele não vai fazer a besteira. E quando ele faz, você vai tentar amparar para corrigir a bobagem que ele fez. E não para castigar. O objetivo do pai carinhoso não é o castigo. Ah, não, mas de vez em quando precisa de um tapa na bunda. É outra conversa. E aí nós vamos voltar no que a Célia falou na palestra. E o Edgar falou ontem pra gente, depois que terminou a palestra. O pai várias maneiras ele tenta te mostrar. Ele dá dica, ele manda alguém, ele dá um conselho, ele fala para alguém aconselhar. Põe no carro, frase no carro. Põe para-choque de caminhão. Ele dá 500 situações para tentar fazer você enxergar. Eu não enxergo, então tá bom. Então vai na dor. Eu tentei de todas as formas te mostrar o caminho por amor. Te dei dica, mandei gente te avisar e você não escutou. Então agora vai tomar uma cacetada, porque é a única maneira que você vai aprender. Como a gente faz com o filho, né? Aí você que é que nem eu tapa na bunda. Aí você vai falar, o negócio é o seguinte, eu vou te tirar as coisas que você gosta, videogame, bicicleta, essas coisas que te, né? E de repente Deus, entre aspas, é mais ou menos uma relação que ele faz. Olha, eu vou ter que te tirar às vezes a saúde. Um filho, alguma coisa séria. Às vezes eu vou ter que tirar alguém precioso na tua vida. Às vezes eu vou ter que tirar o teu trabalho. Aí você acorda, né? Aí você ficou que susto, quer dizer, a criança fala, minha mãe não estava brincando, né? Quando ela falou que eu ia ter consequências. Ou deixa quebrar a cara, né? Que eu falava uma ou duas vezes. Mas era dor. E aí você tenta. Mas o que a gente precisa entender com isso, é que aí alguém comentou aqui, é de que não é essa expectativa, esse olhar do pai, não é esperando de que a gente vá cometer um erro, ou de que nós não estamos dando o devido valor a ele. Ele não precisa. O que nós precisamos entender, que é difícil, porque está muito enraizado na gente, é de que ele não precisa de puxa-saco. Quem precisa de puxa-saco somos nós. Nós é que precisamos de gente babando o ovo. Nós é que precisamos de gente bajulando. Ele não precisa. Ele não precisa de ninguém. Quando ele fala aqui em adoração, e é isso que nós precisamos entender para a gente não fugir, a semana passada nós falamos muito disso. Essa adoração não é eu ficar babando o ovo para Deus. É eu enxergar nele o Pai que ele é. E que ele tem leis que devem ser seguidas. E não porque ele é o bonzão e eu tenho que seguir. Porque as leis vão me levar à felicidade. Se eu cumprir as leis, eu vou ser feliz mais rápido. É essa visão que a gente tem equivocada, que a gente traz das outras religiões. Quer dizer, eu não cumpro a lei de Deus, eu sou punido. Não sou punido. Eu carrego, ou a Ana falou agora, e vocês duas comentaram, eu tenho consequências de não ter feito o correto. Cláudio, então atraso o meu passo. Quando você diz assim, ou eu deixo quebrar a cara, mas como diz o Alexandre, a gente tem um livre-arbítrio dentro de um certo quadrado, né? Deus vai deixando a gente ter o livre-arbítrio, desde que o que eu vou fazer não vá comprometer outras pessoas, ou uma comunidade, ou um grupo. E aí eu sou meio que obrigada a te parar. Olha, você não entendeu desse jeito, nem do outro, então eu sou obrigada a dar um basta. Porque você vai comprometer outras pessoas. Sua e outras. Né? Com o filho é a mesma coisa. Olha, basta porque você está comprometendo. Você não vê que não vai se dar o conselho, eu deixo, sabe? Mas a gente deixa até um limite, que você vê que ele não vai comprometer o amigo, a família. Não, e mesmo ele, né? Ou ele... Essa história, não, eu deixo quebrar a cara mais ou menos. Quando a gente sabe que a batata vai assar grandão, nós corremos segurar. Então, mas é a mesma coisa do pai. Mas é claro que é. Se você falar para sua filha assim, ó, não sai, porque vai acontecer um problema, e você sabe que vai acontecer um problema, eu duvido que você, a hora, se for um problema sério, né? For colocar em risco a vida de alguém, a vida dela e tal. Aí afeta o outro. Então, não, a vida de outro não. Mesma dela. Nós falamos no sentido porque nós estamos acostumados, nós somos criados à base do chicote. Nós só entendemos na pancada ainda. Sim. Então, quer dizer, e nós aprendemos no medo. Nós fomos criados principalmente, ter medo de Deus. Nós não fomos ensinados, nós não temos, a maioria de nós, não estou falando por mim, nós não fomos ensinados nas bases religiosas que a gente vem, mesmo em casa. Eu sempre brinco com ela que assim, ó, qual que é a primeira coisa que você escutava do seu pai? Deus está vendo.
Deus castiga. Deus está vendo, Deus castiga. Ah, Deus está vendo. Não adianta você mentir para mim que Deus está vendo. Mas assim, não é que Deus está vendo no sentido que nós estamos estudando agora. Ó, cuidado com as suas ações, que isso tem consequências. É assim, ó, Deus está vendo e vai te castigar. Deus é tão pai meu quanto do meu próximo que está em volta, Sim. certo? Então ele me avisa várias vezes. Quando eu vou colocar em risco uma comunidade, ele fala: filho, não dá, você já passou do seu limite. Eu tenho que te brecar. E outra, eu te breco por quê? Porque é melhor para você agora. Eu tiro você dessa situação porque você vai piorar a tua condição e a condição dos outros. Vou dar até um exemplo. A Larissa estudava em Bauru, onde eu avisei: não sai da escola quando estiver chovendo. Tem enxurrada lá. A gente já viu casos de gente que não obedeceu. Foi lá pro centro com chuva. Ela chegou em casa e falou: mãe, a enxurrada levou o chinelo da Lívia. Eu tive que emprestar. Falou: o que eu te falei? Lá é diferente, é perigoso. Nunca mais ela foi. Quer dizer, eu avisei uma vez. Ela não acreditou na mãe. Ela saiu com chuva. Era ali no centro. Então não foi mais. Quer dizer, precisou daquele susto, né? Eu falei: lá é diferente, lá tem nem alaga, que Pederneiras era mais tranquilo. Eu falei: então não sai da escola, não vai dar sua voltinha lá na Batista, fica, que era ali no Prevê, centro, né? Ai, mãe, aconteceu. Eu falei: o que eu te falei? Você não acreditou na sua mãe. Então é nesse sentido que eu quero dizer, tá? Precisou levar como diz, abuso da palavra. Sim, eu só ia lembrar, porque que muita gente, não sei como não veio o questionamento, mas vai vir. Alguém vai falar assim: não, mas e o tal do livre-arbítrio? Acabei de falar, o livre-arbítrio. Eu não escolho, mas o livre-arbítrio é a história que eu gosto sempre, vocês já ouviram isso 500 vezes, é a história do cercadinho da criança. A criança começou a andar, você põe aonde? No cercado. Por quê? Porque dentro do cercadinho ela tem a liberdade que ela quiser. Por que você não põe fora do cercado? Porque vai fazer besteira. Ela vai pôr a mão no fogão, ela vai derrubar a panela, ela vai puxar a gaveta, ela vai cair, ela vai quebrar um vidro. Então, ela tem uma liberdade cerceada. Ó, aqui dentro do cercadinho, você fala o que você quiser. Por quê? Porque aqui dentro do cercadinho você não vai fazer nenhum grande mal para você e nem para outro. Então, o livre-arbítrio, e lembra, isso é uma coisa que a gente, qualquer dia eu já falei isso com o Gustavo, nós precisamos fazer um seminário sobre livre-arbítrio. Que eu gosto de falar isso, é muito difícil na doutrina espírita, todo mundo entende isso como presente de Deus. Isso é conquista, nós já discutimos isso aqui. Quanto mais eu evoluo moralmente, mais livre-arbítrio eu conquisto. Por quê? Porque o risco de eu fazer bobagem vai diminuindo conforme eu vou evoluindo. É a mesma coisa a criancinha. Eu ponho primeiro no andador, depois eu ponho dentro do cercadinho, porque dentro de cada limite que ela pode, eu vou abrindo mais espaço para. Esse é o livre-arbítrio. Ela vai aprendendo a ter medo. Mesmo porque se tiver uma faca em cima da pia, ela vai puxar, ela não tem noção. Ela não tem medo, não do que é tem nada. aquilo. Eu não conheço, eu não sei. Eu não sei. Novidade, Eu não sei. A criança, quando não vai conhecer, ela vai ter medo. Exatamente. Vamos lá então? Terceiro parágrafo, Cláudio. Agora a coisa vai começar a complicar. Aqui eu já vi uma palavrinha que aquele que só tem a aparência da piedade é um hipócrita. Aquele para quem a adoração é apenas um fingimento e está em contradição com a própria conduta, dá um mau exemplo. Então, só lembrando, voltando, lembra que a pergunta lá de cima ainda, né? 654. Deus tem preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? E lá nós falamos já do exemplo, que todo exemplo é válido, mas quando eu não faço o que eu falo, a coisa complica. E essa, quem agora há pouquinho, acho que foi, aliás, o Gervásio está extremamente ativo e muito bacana a participação do Gervásio hoje. Aqui vai entrar naquilo, nós já falamos bastante nos dois primeiros parágrafos. Aquele que só tem aparência da piedade é um hipócrita. Aquele para quem a adoração é apenas um fingimento e está em contradição com a própria conduta, dá um mau exemplo. Vou dar um exemplo prático para a gente entender. Sou dirigente de casa espírita, nós temos isso de quilo, então vamos usar o nosso, né, em vez de ficar, a gente sempre fica falando das outras religiões às vezes, mas vamos usar o nosso. Sou dirigente de casa espírita, nós vamos tratar do assunto de homossexualidade e... olha, a doutrina espírita ela é muito melhor do que as outras crenças, porque nós não temos nenhum tipo de preconceito, a doutrina entende, a doutrina explica, e tudo mais, e olha, todo mundo é muito bem-vindo, as portas do centro estão abertas,
independente de ser espírita, independente de ser casado, de ser homem, de ser negro, de ser homossexual, de ser separado. Mas a hora que desencarnar vai pagar, hein? Nossa, quem que é aquele ali? Mas ele não é separado? Da onde que ele veio? O que eu prego todo dia, independente de eu ser palestrante ou não, quando eu estou à frente de qualquer tipo de situação? As pessoas que estão me vendo imaginam que eu acredito e faço aquilo o que a doutrina diz. Simples assim. Eu sempre falo isso muito para Ana e falo isso com muitos amigos. Quer dizer, a grande preocupação de qualquer tipo de trabalho desse tipo, e principalmente o de palestra, é nesse sentido. Para muitas pessoas, às vezes vai ver você falar uma vez na vida, e o que você falou pode virar verdade absoluta, mesmo uma bobagem absurda. E aí? Qual que é a minha responsabilidade nesse sentido? Ou pior, eu vou para ouvir, como muitas pessoas vão às palestras espíritas, por um consolo, para se encontrar. Normalmente, não raro, aliás, muito pelo contrário, a maioria das vezes, o tema, e a gente percebe isso toda, nossa, eu vim hoje na palestra, parece que foi para mim. Normalmente acontece isso, e aí a pessoa vem para ouvir uma palestra, ela está passando por um problema desse tipo, quer dizer, eu tenho um problema de aceitação porque eu sou homossexual, ou eu tenho um problema na família, nesse caso, eu venho numa palestra que vem tratar desse assunto. E o palestrante, no final da palestra, fala assim, não, olha, no espírita tudo bem, tá lá, mas a hora que desencarnar vai pagar. Vai pagar o quê? Quer dizer, mas não vai dar tempo dessa conversa, né? Essa pessoa vai sair do centro espírita com a palavra que esse representante da doutrina espírita falou que ela vai pagar. E nós estamos acabando de discutir que Deus não cobra nada, que Deus não está preocupado com isso, que nós estamos preocupados com outro tipo de ação. Mas eu falei que vai. E quem escutou e foi embora vai replicar isso, e pior, às vezes vai mudar a atitude na vida dele, muitas vezes para o lado positivo, e a gente espera, e esse é o cuidado que a gente tem com os palestrantes, que a Ana falou agora, a gente fala toda hora, ó, palestrante, só graças a Deus a gente só tem palestrante que vem falar de amor, que vem falar com carinho, graças a Deus, com cuidado muito grande as pessoas que vêm, mas do mesmo jeito que pode fazer um bem enorme, que nem ontem a moça veio falar para a Ana, que assistiu a palestra do Paulo e ficou encantada, que vai começar a estudar a série de Joana de Ângeles porque assistiu a palestra do Paulo, fez um bem, despertou alguma coisa positiva, mas poderia ter ouvido uma coisa que o Paulo falou e nunca mais querer ouvir falar da doutrina espírita. Ou eu estou passando por um problema tão sério, tão grave, e eu escuto uma determinada coisa na palestra que esse cidadão falou, e que para quem veio assistir tem um conhecimento da doutrina, fala uma bobagem tamanha que faz com que eu chegue ali em cima e me jogue do pontilhão. É nesse sentido do hipócrita. Ou eu faço um atendimento fraterno e depois conto para todo mundo. Olha, você vem e procura a casa espírita. Quando você vai procurar a casa espírita fazer um atendimento fraterno, você vai com que expectativa? De que você vai ser ouvido, que você vai ter um ombro, que você, na pior das hipóteses, a pessoa vai te ouvir e você vai ter algum tipo de orientação em relação ao que a doutrina diria, pelo menos deveria ser assim. E aí você vem e me conta tudo isso, e eu saio de dentro do atendimento fraterno, sento numa roda e conto o que você me falou. Cadê a tal da piedade, aparente de piedade, que é o hipócrita?Esse é mais do que hipócrita, né? Esse é um, eu ia usar um palavrão, não pode, mas é o que vocês pensaram. É nesse sentido que ele fala. Eu me coloco à disposição e, na verdade, é uma mentira aquilo que eu estou fazendo. Algum comentário aí? Não. Nada? Tá tudo bem aí? Madalena está quieta? Não, o Edmilson está falando, nós espíritas somos os mais endividados,
e seremos mais cobrados porque já temos o entendimento. Edmilson, eu sempre uso, quando eu escuto isso, um comentário de uma colega nossa que falava exatamente isso quando a gente tinha. Mas então quer dizer que quanto mais eu sei, mais eu vou ser cobrado? Então eu não quero mais saber de nada. Ela tem razão no comentário, mas agora não dá mais tempo, né? Agora nós não temos mais como Ela já sabia, por isso que ela não queria saber, então ela já sabia. Agora não dá para voltar atrás. Eu acabei com a desilusão dela, porque eu falei, então, eu sinto muito, se você está com esse pensamento, você já sabe. Já é. Tudo que você tem que fazer. Então vamos lá, os últimos 2 parágrafos da 654. Aquele que se vangloria de adorar o Cristo, mas é orgulhoso, invejoso e ciumento, que é duro e implacável para com os outros ou ambicioso de bens mundanos, eu vos declaro que só tem religião nos lábios e não no coração. Deus, que tudo vê, dirá: aquele que conhece a verdade é 100 vezes mais culpável do mal que faz do que o selvagem e ignorante, e será tratado de maneira consequente no dia do juízo. Se um cego vos derruba ao passar, vós os culpais. Mas se é um homem que enxerga bem, vós os censurais, e com razão. Edmilson, esse é o comentário agora. Eu ia falar, Edmilson, estava resumindo o que você fez, o comentário em cima. Eu só vou responder o da Berta, e esse parágrafo eu só vou fazer o comentário a respeito do juízo, tá? A Berta está falando, que eu acho que ela está falando em relação à discriminação, que nós falamos agora há pouquinho. É certo isso? Porque eu sei que vocês não têm discriminação, e sim ajuda, não é verdade? Berta, deveria ser. A orientação que nós temos é de que, aliás, a orientação que nós temos não, né? Na verdade, isso é do cristão, nós não estamos nem falando em nome da doutrina espírita, nós não temos nem capacidade ou aval para falar em nome da doutrina, mas como cristão, isso não deveria existir, mas existe. Inclusive dentro da casa espírita, é o exemplo que eu te dei. E em todas as religiões também. Tá? Não, em todas as outras, eu estou falando da nossa, para não parecer que a gente está fazendo crítica a uma outra. É porque a Madalena falou, na igreja evangélica, uma moça colocou assim, eu fui na igreja evangélica, ela falou, se eu não aceitar Jesus, eu vou pro inferno. Aí a Madalena colocou, os evangélicos são assim. Eu falei, Madalena, em todas as religiões tem os seus. Mas é a mesma coisa, se nós não tomarmos muito cuidado, a doutrina espírita caminha para essa mesma coisa. Nós vamos começar a criar dogmas, nós vamos começar a criar rituais que não existem na doutrina espírita. Daqui a pouco nós estamos criando santo, inclusive, né? Daqui a pouquinho nós vamos estar começando a criar estátua de Chico Xavier, estátua de Allan Kardec. Então, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos caminhar para esse mesmo tipo de bobagem, porque nós somos humanos e nós começamos a querer criar coisas que nós precisamos nos justificar, e a doutrina não precisa de nada disso. Eu só vou fazer esse comentário, como o Edmilson tinha falado, a Ana comentou, desse parágrafo é praticamente tudo que a gente conversou. A única coisa é que tem uma frase aqui que pode dar uma interpretação e me incomoda às vezes, que as pessoas me questionam. Deus, que tudo vê, dirá: aquele que conhece a verdade é 100 vezes mais culpável do mal que faz do que o selvagem e ignorante, e será tratado de maneira consequente no dia do juízo. Esse dia do juízo, eu já ouvi uma pessoa há muitos anos atrás, num estudo, falar: mas vocês não acreditam em juízo final? Esse juízo não é o juízo final. Não está final. Esse é o juízo da consciência. Nós temos que lembrar sempre disso. Do desencarne da minha consciência. Lembra que nós já discutimos aonde que está as leis de Deus? Na sua consciência, nesse sentido. Então, no meu desencarne, no meu encontro com a minha realidade espiritual, onde eu não tenho mais, infelizmente para muitos de nós, o corpo de carne para disfarçar, para fingir, para esconder, e aí o que vai mandar é o que realmente eu sinto, e o que todos que estão à minha volta vão perceber o que eu estou pensando e falando. Essa é a preocupação lá de cima, que Deus tudo vê. Quando ele fala, o Senhor vos observa, e nós transformamos isso na hora do desencarne, que nós vamos estar cristalinos. Então aquela ficha que todo mundo imagina que vai puxar, não precisa. Não precisa. Tudo aquilo que você pensa do outro, tudo aquilo que você imagina do outro, tudo aquilo que você deseja para o outro, está estampado. Tudo que você criou de positivo e negativo nessa existência de 30, 40, 70, 80 anos,
está visível. E aí é só a gente entender a palavra juízo aqui. Será tratado de maneira consequente no dia do juízo. Então, a avaliação que nós temos que fazer, e eu me preocupo demais, não sei se vocês, é de que quando eu desencarnar, todo o verniz que eu consigo colocar quando eu tenho vontade de esganar alguém vai estar transparente. Todo o mal que eu penso de alguém ou de muitas pessoas vai estar transparente. O bem que eu fiz, graças a Deus também, mas ainda é muito menor do que o mal que eu penso e do que eu faço. Como disse a Célia no sábado, vai lá puxar o arquivo, pega a minha ficha, a primeira coisa que você faz é que vergonha. Não, a melhor frase foi aquela que eu não lembrava mais e que ela falou do Raul para mim, eu não lembrava mais dessa frase e ela fez eu rir muito. Nossa, você não tem medo de morrer? Não, tenho vergonha. Exatamente isso. Essa é muito boa. Exatamente, mas é a minha sensação. Então é nesse sentido que ele fala desse juízo. É nesse sentido. Então vocês imaginam, e aí a avaliação e a nossa análise, a preocupação tem que ser nesse sentido. Na hora que eu desencarnar, que eu tiver que encarar a realidade espiritual, eu vou ter mais motivo para me envergonhar ou para sentir orgulho. Aliás, até isso, essa pessoa que fez toda essa crítica, tomara que esteja assistindo. Toda essa pessoa que fez essa crítica dos trabalhos e tal, uma vez falou isso. Nossa, eu tenho, alguém não, a Ana comentou, nossa, eu tenho um orgulho muito grande do Gabriel, porque ele é um excelente aluno, faz as coisas que está fazendo, se trilhando um caminho correto até aqui e tal. Nossa, que absurdo falar que tem orgulho. Claro que eu tenho orgulho. Meu filho está fazendo agora, sua filha passou na prova ontem. Você sente o quê? Decepção? Tristeza? Raiva? Claro que eu sinto orgulho. E a mesma coisa nós falamos agora há pouco. O orgulho que não é pra gente sentir é o da vaidade. É o desse orgulho passar em cima dos outros. O orgulho de que o outro se deu bem. Nossa, descobri que o Wagner, a empresa dele deu um salto de qualidade e ele está indo super bem. Pô, eu fico orgulhoso porque as coisas estão indo bem para o Wagner. Esse orgulhoso... O Lalo hoje está trabalhando. Ué, eu estou orgulhoso porque o Lalo... Ele falou, Lalo, puxa, que legal você está trabalhando, que orgulho. Sim. É um orgulho Um orgulho bom. Não, mas então a gente... mas é isso que eu falo, a gente precisa tomar cuidado. É ficar feliz com a felicidade do outro. E parar com essas bobaginhas e levar o pé da letra, porque eu não faço nada do que na doutrina no dia a dia. Eu não quero o pobre bater na minha porta. Mas olha, não pode, está escrito lá, Kardec falou que o grande mal da humanidade é o orgulho e a vaidade. É, filho, é sim, mas é o orgulho que eu quero passar por cima do outro. O orgulho que o meu filho está indo pelo caminho do bem, eu tenho orgulho sim. Isso não faz mal para ninguém. Eu tenho orgulho de que o Elcio está indo lá e eu ficar sabendo que eu tenho orgulho porque o Elcio é um trabalhador. Que mal que eu estou fazendo? Então são as bobagens que as pessoas transformam. Aliás, no estudo da doutrina espírita, pega a frase de Facebook e vira em verdade absoluta e transforma isso para os outros ouvir, que é pior. Então o orgulho que eu tenho de um filho que passou num concurso extremamente concorrido, é óbvio que eu tenho que sentir orgulho, ou eu tenho que ser indiferente. Ah não, a Larissa estudou, ralou que não um camelo e passou. É obrigação dela. Não é, eu tenho que sentir orgulho sim. Por quê? Porque ela se esforçou para fazer determinada coisa. E nós estamos falando de uma coisa material, mas mesmo das outras coisas, como foi o comentário, quando meu filho está no caminho do bem, eu sinto orgulho, afinal de contas o meu trabalho está valendo a pena, principalmente o do pai, né? Que é o exemplo maior, não da mãe. Educação. Gente, eu estou brincando. Hoje tem parte que eu perdi agora. É o orgulho da maldade. De mim não era o que ele estava falando. Tenho certeza. Então vamos lá, só o último parágrafo da 654. Só para causar, né? Não pergunteis, pois, se há uma forma de adoração mais conveniente, porque isso seria perguntar se é mais agradável a Deus ser adorado numa língua do que em outra. Digo-vos ainda uma vez, os cânticos não chegam a ele, senão pela porta do coração. Ele repete a da 653, né? E depois, tá? Então ele dá uma resumida, aliás essa questão é grande, mas ele resume o que ele já tinha falado lá em cima. Tá bom? Vamos lá na 655? É reprovável praticar uma religião na qual se acredita de coração. Não se acredita. Não se acredita de coração quando se faz isso por respeito humano,
e para não escandalizar os que pensam de outra maneira? Pode ir para a resposta. Esquece. A intenção nisso, como em tantas outras coisas, é a regra. Aquele que não tem em vista senão respeitar as crenças alheias, não faz mal. Faz melhor do que aquele que as ridicularizasse, porque esse faltaria com a caridade. Mas quem as praticar por interesse ou por ambição é desprezível aos olhos de Deus e dos homens. Deus não pode agradar-se daqueles que só demonstram humildade perante Ele, para provocar a aprovação dos homens. Vou fazer um comentário. Seria eu frequentar uma religião, até aqui, ó, eu praticar uma religião na qual aquele não me toca o coração, mas que para os outros, para a sociedade, eu tenho que ir lá praticar, porque afinal todo mundo vai na igreja, eu não vou na igreja, então eu vou na igreja, vai. Ou seria, lá eu sou uma coisa, né? Que nem aqui eu sou uma coisa. Virei as costas, eu saí daqui lá no meu ambiente de trabalho. Mais para esse lado da Ana e da Dani. Minha família inteira é católica e aí um é mais inflexível que o outro, então assim fica chato ir na igreja católica. Gente, desculpa os católicos, estou dando um exemplo. Então eu vou na igreja católica, mas aquilo, eu fico lá olhando, eu fico mesmo assim, ó, quantas folhas faltam. A turma assim, né? teu avô, bisavô foi, então neto... E aí Então, a eu gente vou de é- coração, e assim, aquilo não me faz bem, pelo contrário, me faz mal, porque eu fico esperando ir embora, né? Eu tocava, lembra que eu comentei? Eu ia lá e eu ficava assim, né? Porque quando que vai chegar, quando que vai acabar? Quer dizer, eu respeito a crença deles, mas eu faço por obrigação, é isso que ele está... Não, é exatamente isso. E aí ele fala o seguinte, de novo, né? O que importa é a intenção. Já começa lá com a mesma coisa lá da 653. E depois ele fala uma coisa extremamente importante. Se eu faço isso, e isso faz com que toque desse jeito, e eu não vou lá e não tiro sarro, que nem algumas pessoas, né? Porque isso é falta de caridade, né? Você vai mostrar depois? Não. O Gervásio também perguntou outra coisa, depois eu conto para ele. Esse é menos mal. Por quê? Que é o que você falou. Mas vai todo mundo, está acostumado, então eu vou... Isso acaba virando um acontecimento social, ou um ritual social e assim por diante. E a gente usou, e a Ana usou, e seria o exemplo mais claro realmente, é o que a gente viu durante muito tempo. E não é uma crítica depreciativa à Igreja Católica, e sim aos que frequentam. E alguns de nós provavelmente fizeram isso. Quer dizer, eu ia para a igreja porque todo mundo ia, porque a namorada ia, porque a família ia, porque não sei quem ia. Então eu acabava indo Porque alguém me cobra? porque alguém foi, então... Mas aí quando eu vou, e isso é em respeito ao outro, beleza. A intenção não vai atingir, por quê? Porque aqui não vai me preencher, mas eu estou indo e não estou desprezando, e menosprezando, e nem ridicularizando. Mas aí, de novo, né, vem a colocação embaixo. Mas quem as praticar por interesse ou por ambição é desprezível aos olhos de Deus e dos homens. Deus não pode agradar-se daqueles que só demonstram humildade perante Ele para provocar a aprovação dos homens. O que ele quer dizer aqui? Que nós também vemos isso com uma certa frequência. Se eu frequentar tal igreja, porque todo mundo vai, isso me dá um status, embora isso tenha diminuído bastante, né? Diminuiu bem, mas ainda existe. Ainda continua. Para eu fazer parte de determinado grupo social, ou de determinado agrupamento social, e aí cada um leve o pensamento para onde quiser, eu preciso frequentar tal igreja. Vamos exemplificar. Cidade pequena. Muito raramente nós vamos ver espíritas, porque são tudo atrapalhado, em segmentos sociais de destaque. Por quê? Porque ainda está extremamente enraizado determinada religião e o grupo religioso acaba, por natural, até por uma força natural, dominando outros grupos assistenciais e tudo mais. Essa parte, mas quem praticar por interesse ou por ambição, por exemplo, eu vou
porque eu sei que aquele grupo que me interessa politicamente, sei lá, o que eu quero me infiltrar, vai naquele horário. Então aí eu tenho, não é que eu vou porque minha família pediu, não é que eu vou porque eu vou porque eu tenho interesse naquele grupo que frequenta aquele horário. Mas amizade, né? Política tá aí, eleição tá aí, tá todo mundo indo, e aí eu vou lá me entrosar, entendeu? Né? Eu tenho uma outra intenção. Outra intenção. Não é porque minha família vai, porque minha amiga vai, porque o meu namorado vai, ou meu pai e minha mãe vão, não. Então é você É parecer. porque eu quero fazer aquilo- parte de um grupo, Não. eu tenho ambição por isso. E algumas Interesse situações, material, e a gente sabe, Interesse material. e a gente sabe, não é uma crítica à instituição, e sim a nós, né, aos frequentadores. Nós sabemos que isso dá um status social ainda para muitas, principalmente para cidades menores, né? Cidade grande, às vezes você nem sabe quem que é que está do seu lado, mas para cidades menores, você sabe o nome, RG, CPF, família, quem que era, ou quem que casou, com quem que largou, a tataravó era casada com o primo, não sei de quem, e ela ia na igreja. Então, né? Então é nesse sentido que nós estamos falando, e eu sempre falo, e nós temos que lembrar que a crítica não é instituição, a crítica é quem vai. Quem está equivocado é quem está tomando esse tipo de atitude. E nós estamos falando de outras religiões, no centro espírita é a mesma coisa. A pessoa que vem para a palestra para tomar o passe e não aplica em nada o que foi discutido, ou que foi, nós falamos ontem, um tema maravilhoso, nós estamos todo mundo elogiando, fantástica a palestra do Edgar e tal, nós falamos de tolerância. Chega na quarta-feira de manhã, dá o bico no cachorro, xinga a mulher, xinga a bisavó, a sogra pode, e vai embora. O que adiantou a tolerância? Nada. Então a palestra de ontem, nossa, a palestra foi maravilhosa, a palestra foi fantástica, o Edgar é isso, o Edgar é aquilo, mas eu não consigo, não serviu de nada. Aquilo, é claro que nós não temos a pretensão de que a palestra acabou às 9 horas da noite na terça-feira, que na quarta-feira nós conseguimos aplicar tudo que o Edgar falou ontem. Claro que não, mas é aquilo que nós sempre conversamos, nós falamos lá do Pai Nosso. O mínimo que eu preciso fazer é tentar absorver o que o Edgar falou e me esforçar para colocar em prática. Ou começar. Não, me esforçar para colocar em prática. Se eu vou conseguir, provavelmente não. Mas se aquilo realmente me tocou, então aquilo vai fazer com que eu, pelo menos, a hora que eu ia chutar o cachorro, eu penso, puta merda, mas eu falei ontem, aquilo me tocou tanto que eu já não fiz tal atitude. Ou pelo menos eu pensei antes de fazer. Ou me arrependi depois de ter feito. Quer dizer, é nesse sentido. Então, a crítica não é às outras religiões. A crítica são as pessoas que tomam as atitudes equivocadas. Sempre, né? Não são as instituições os culpados. Nós sempre falamos isso aqui. Não é a igreja evangélica que tem problema com o dízimo. Não é a igreja católica que tem problema com o dízimo. Problemas são os seres humanos. Problemas são as pessoas que fazem disso um meio de vida ou agem de maneira equivocada. Nós acabamos de dar um exemplo de um espírita, de uma página espírita que tem 1 milhão de seguidores e o cara está vendendo consulta espírita. Então a crítica é a mesma. A pilantragem, a hipocrisia que nós acabamos de ler dos espíritos superiores nos falaram é exatamente essa. Eu falo uma coisa e faço outra. Então isso está rodeando. Então não é instituição. Não é a igreja católica, não é a igreja evangélica, não é o espiritismo. Somos nós. Nós é que ainda estamos engatinhando moralmente e continuamos fazendo esse monte de bobagem. Tem espírita vendendo carta de Nossa Senhora. A Célia me chamou do lado, só não tem problema que ela me falou o nome. Ela falou que ela fez o atendimento fraterno de uma mãe, só para exemplificar rapidinho, que levou a filha, porque a filha tinha pago 15 mil reais para um espírita fazer um trabalho para que o noivo dela voltasse. Ela pagou em dinheiro 15 mil reais. A Célia me contou isso. Depois de um tempo, a filha volta lá, porque eles chamaram, falou, olha, o trabalho está feito, mas ele está sofrendo risco iminente de morte. A gente precisa de 12 mil reais agora para que ele não desencarne. E a mãe levou ela desesperada, falando, Célia, explica para ela o que é a doutrina espírita, que isso não é a doutrina espírita. Vamos lá que a gente consegue terminar? Eu só vou fazer um comentário rapidinho, só para a gente não perder, que eu ia fazer, mas já até passou bastante aqui. Eu escrevi enquanto a Ana estava falando. Marlita, que sempre está com a gente também, ela está falando de sente orgulho do meu filho com 20 anos se formou em Direito, ela é assalariada, a filha também no caminho correto. Marlita, tem que sentir orgulho e muito. E aí, se eu contar o nome da pessoa, você vai lá e fala para ela, eu sinto orgulho
mesmo. Talvez você não possa sentir orgulho dos seus, por isso que você fala isso para os outros. Certo? Quer que eu fale o nome? A Ana não deixa. Estou brincando, gente, eu não ia falar. Vamos lá. Mas eu fico suando frio. Vamos lá. Depois em off, você vai ver. 656. A adoração em comum é preferível à adoração individual? Os homens reunidos por uma comunhão de... Peraí, deixa eu só voltar. Ó, só pra gente, a pergunta, adoração em comum, adoração em massa, missa, palestra e tudo mais, é preferível do que adoração individual, eu sozinho? Vai. Os homens reunidos por uma comunhão de pensamentos e sentimentos têm mais força para atrair os bons espíritos. Acontece o mesmo quando se reúnem para adorar a Deus. Mas não penseis, por isso, que a adoração em particular seja menos boa, pois cada um pode adorar a Deus, pensando nele. Ó, 656, ela é extremamente simples, a gente não pode, nem precisa ficar tanto tempo discutindo. Pergunta de Kardec é assim, adoração em massa, se a gente for para um culto, para uma missa, para uma palestra, ela tem um poder, ela consegue atingir um objetivo maior do que se eu fizesse essa oração ou essa prece sozinho? E a resposta dos espíritos é o que a gente sempre diz e a gente sempre fala nas palestras. Os homens reunidos por uma comunhão de pensamentos e sentimentos têm mais força para atrair os bons espíritos. Acontece o mesmo quando se reúnem para adorar a Deus. O que ele está dizendo aqui? Claro que quando eu vou, e isso nós temos relatos de espíritos que, claro, eram de outras convicções religiosas e desencarnaram, e vem nos dar o relato de que em missas o ambiente é extremamente luminoso. Por quê? Porque pelo menos a maioria deveria estar pensando em Deus, em Jesus, em Maria, no Santo Antônio, no São João, no São Paulo, em quem quiser. No São Paulo não, né? No Corinthians. Não. Se eu tiver uma reunião com 300 pessoas que teoricamente estariam ali pensando bem, pensando em Deus, pensando em Jesus, pensando em coisa boa, óbvio que as vibrações desse ambiente vão ter um poder muito maior, porque nós estamos com muito mais gente participando. E ele fala, e fica muito claro, né? Os homens reunidos por uma comunhão de pensamentos e sentimentos têm mais força para atrair os bons espíritos. Então, se nós estamos fazendo uma palestra com 15, e nós tivemos esse relato de uma pessoa que veio fazer palestra e falou que a palestra era extremamente lotada de espíritos, nós sabemos disso, do estudo também. Se nós tivéssemos alguém aqui que fosse médium, com certeza iríamos falar que nós estamos em 6 pessoas estudando e nós devemos ter 36, 46, 56 espíritos estudando com a gente. É nesse sentido. Agora, o que eu atraio? Qual que é a vantagem disso? O que ele está nos dizendo? Quando eu tenho mais pessoas vibrando nesse padrão, mais fácil para atrair esses espíritos que vão captar isso que nós estamos transmitindo de energia, de emoção e de sentimento. É nesse sentido. É fácil, assim, um exemplo também, a gente do grupo, ou mesmo na página, quando alguém está precisando de oração, passando por um problema, não pedimos a Deus a cura, mas sim a aceitação, a força. O que a gente coloca? Olha, você não me ajuda a fazer oração para fulano de tal, que está assim, assim, assim? A gente não coloca para todo mundo tentar vibrar para a mesma pessoa? Sim. Por quê? Porque a gente tem um pensamento em comum, né? Nesta pessoa, e isso é levado para ela como um bálsamo, né? Para suas dores, para suas dúvidas. E aí o final, mas aí eles dão a dica, né? Mas não penseis por isso que a adoração em particular seja menos boa, pois cada um pode adorar a Deus pensando nele. Sim. Então nós não precisamos, o que eles querem dizer no final? Que é importantíssimo, que é mais claro, que fica óbvio, o exemplo que a Ana deu é perfeito. Quanto mais gente vibrando positivamente, fica mais fácil para atrair. A vibração está nesse padrão e tudo mais. Mas o que eles estão, qual é a mensagem final? Mas você não precisa disso para se ligar ao Pai. É essa a mensagem do final. Então eles falaram que é importante, explicaram que é mais fácil para a gente reunir os espíritos, que eles vão vibrar nós vamos ter mais gente vibrando, então é mais fácil para eles se aproximarem.
Mas a última parte, eles estão falando o quê? Não preciso da palestra espírita, não preciso do passe, não precisa ir na missa, não precisa ir no culto para ter ligação com o Pai. A ligação é com o Pai, a ligação é direta. Eu não preciso de intermediário, eu não preciso do palestrante, não preciso de quem dá passe, não preciso do padre, não preciso do bispo, não preciso do pastor, não preciso de ninguém para me ligar ao Pai. É esse o recado da última mensagem. E é claro, isso é o racional, e aí esquece só que nós estamos falando de doutrina espírita do lado lógico e do que a gente acredita. É só nós entendemos o racional. Se ele é pai, a minha ligação é com ele. Quando eu falo com meu pai, eu preciso falar com meu tio antes, com meu padrinho antes, para falar com meu pai? Ou eu falo direto com ele? Qual é o grau de intimidade que eu tenho com meu pai? Eu preciso de alguém entre eu e meu pai. A Larissa precisa de alguém para falar com você? Antes de chegar em você, ela precisa falar com alguém? Ou para falar com o pai dela, ela precisa ter algum intermediário? Então esse é o último recado. A mesma coisa. Claro que tudo isso vai facilitar. Mas a última mensagem é essa. A sua ligação com o Pai é direta. A sua oração, a sua conversa é com o cara. Eu não preciso pedir permissão para ninguém para falar com o Pai. Eu não preciso ir no centro espírita para ter contato com o Pai. Mas Deus é tão bom pra gente que faz a gente, às vezes, de instrumento, por exemplo, de trazer palestrantes, para que as pessoas venham e consigam levar o que estava faltando no coração delas, né? Por mais que assim, eu não preciso mesmo para ter esse contato, mas me fortalece eu ouvir. Às vezes eu não sei tudo, não consigo entender o que a doutrina me diz, o que o Evangelho do Cristo, independente da doutrina, me diz, mas esse contato junto com um palestrante, ou mesmo ouvindo, me traz mais perto de Deus, faz com que facilite esse meu contato, porque às vezes eu não tenho essa facilidade ainda com ele, né? Eu não tenho, mas a explicação deles é que eu não preciso. É que eu ainda não sei, eu ainda não me acho capaz, mas eu não preciso. O recado é esse. Mas não penseis por isso que a adoração em particular seja menos boa, pois cada um pode adorar a Deus, pode adorar o Pai pensando nele. A minha ligação com o Pai é reta. Nós é que ainda precisamos de outras maneiras para que eu consiga, para que me traga para fazer, para que me faça estudar, para que me faça interpretar, que me faça ligar de outra maneira. Mas o importante é de que as instituições estão aí para facilitar e não para complicar. Eu não vendo, eu não negocio o meu contato com o Pai. Eu não preciso de ninguém e nenhuma instituição para ter essa relação direta com Ele. Como exemplo, você pedir para um santo para chegar nele. Claro que não. É isso? Claro que não. Eu não preciso de santo, muito menos de santo. Porque a maioria dos católicos faz isso, né? É que juntos, quando a gente está, por exemplo, numa palestra de Garões, quando a gente faz a oração inicial e pede que todo mundo se concentre, tenha vibrações de paz e amor, a gente consegue levar os espíritos desencarnados que estão no ambiente, perdidos, muitas vezes sem luz, facilita. A luz que eles necessitam para que sejam socorridos, né? Às vezes eu estou no plano espiritual e não consigo ser socorrido, às vezes eu trago uma casa espírita e essas pessoas, essa luz, esse amor, a palestra, enfim, faz com que eu veja a ajuda que estava todo o tempo do meu lado e eu não vi, né? Então a gente se doa muito na palestra também, por isso que eu acho. É a mesma coisa que você vir na palestra e ir na igreja e não te tocar. Quando você está aqui de corpo presente mesmo, de espírito para receber e para doar, você ajuda muita gente. Igual agora, estamos, como a Alexandre falou, poucos encarnados, mas desencarnados não temos ideia. Vamos, nós estamos a 5 minutos, já passamos, né, que nós estamos 9h35, mas vamos fazer a 657, que eu falei para vocês que é o único item. Vida contemplativa. E essa nós vamos conversar um pouquinho, mesmo que a gente atrase uns 5 minutos, só para a gente não deixar ela para trás, para a semana que vem a gente ir direto. Vamos lá? Os homens que se entregam à vida contemplativa não fazem nenhum mal. Não fazendo nenhum mal, desculpa. E só pensando em Deus, tem algum mérito aos seus olhos? Pergunta, os homens que não fazem nada, fica quietinho lá.
não faz mal para ninguém, só fica pensando em Deus, tem algum mérito? Essa é a pergunta de Kardec. Não, pois se não fazem o mal, também não fazem o bem e são inúteis. Aliás, não fazer o bem já é o mal. Deus quer que se pense nele, mas não que se pense apenas nele, pois deu ao homem deveres a serem cumpridos na terra. Aquele que se consome na meditação e na contemplação nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque sua vida é toda pessoal e inútil para a humanidade. Deus lhe pedirá contas do bem que não tenha feito. É aquela história, se eu não faço mal, eu não faço bem, o mal também eu não faço. Eu fico Aquela história de quem neutro. fala assim, ó, eu vim para passeio nessa encarnação. Estou aqui só O pra... melhor exemplo que eu sempre usava com a molecada na mocidade, e eu fiz um questionamento com eles, foi um barato o resultado. O melhor exemplo são os monges, os eremitas, os que se vão para o mosteiro e se isolam do mundo e vivem em adoração. Eu rezo 18 horas por dia e durmo as outras 6, e as outras 18 eu passo em adoração a Deus. Essa é a pergunta dele. Né? Então, esse cara não está fazendo mal para ninguém. Ele está numa gruta. Então não vai fazer mal para ninguém, de jeito nenhum, porque ele não convive com ninguém, então ele não vai fazer mal para ninguém. Então essa é a pergunta. Esse cara, e vamos lá, e muitos, e o exemplo agora nem tanto diminuiu, mais ou menos, mas diminuiu consideravelmente, mas era um costume natural. Eu me afastava, ia para um mosteiro e me isolava numa vida contemplativa, contemplando a Deus. E a pergunta dele nesse sentido: esse cara está agradando a Deus? E a resposta deles é claro que não, né, gente? Na verdade, nós só encarnamos para viver em sociedade para aprender o quê? Qual que é o objetivo da encarnação? Não só não está agradando, como ele não está subindo degrau nenhum. Então, qual que é o objetivo da encarnação? Amar ao próximo. Amar. O objetivo da encarnação é eu aprender a amar cada vez mais. Ele não está em sociedade? Se eu estou sozinho tentando amar a Deus, do que me valeu essa encarnação em relação a esse crescimento moral? Nenhum. Eu não fiz mal para ninguém, mas eu não fiz bem para ninguém. Eu não coloquei à prova nada do que provavelmente eu teria que colocar, que é convivendo com os iguais ou com os diferentes, para colocar à prova o que eu vim na minha encarnação, que era aprender a amar. Como é que eu vou aprender a amar se eu estou convivendo comigo mesmo? A tolerância, né? Como que eu vou tolerar? Se eu A tô todas sozinha, as coisas, né? tudo, A perdoar, a tolerar, a conviver com a diferença. Ajudar. E o que nós precisamos ter claro para a gente é o quê? O objetivo da encarnação é aprender a amar. Se eu não tenho o convívio em sociedade, e por isso nós encarnamos em sociedade na Terra, que é para justamente esse convívio. Lembra sempre daquela história, que tem um monte de gente para cima da gente, estendendo a mão para a gente andar para cima. E tem um monte de gente para baixo que nós precisamos estender a mão para fazer subir e chegar até a gente. Quando eu não faço isso, eu não estou seguindo lei natural de amor, justiça e caridade. Simples assim. Ah, mas eu estou amando a Deus. Não, lembra lá? Amar o seu próximo a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, o seu próximo com a si mesmo. Se eu não tenho essa parte, está faltando um pedaço. Ficou manca o acordo. Então eu não estou fazendo nada em termos de crescimento evolutivo moral. Certo? Algum comentário para a gente encerrar? Hoje nós passamos 10 minutos. A Maria, ela falou assim, Marlita falou assim: a vibração feita sozinha tem menos resultados, pois faço mais sozinha, mas faço vibrações na casa espírita, tomo passe, assisto as palestras que adoro, e a de vocês e a de onde trabalho. Não. Marlita, é o que nós falamos lá na 656. Aqui, né? Se você faz com muita fé, com muito amor e de coração, tem o mesmo resultado. E a mesma coisa, acho que alguém fez esse comentário, eu vi por cima, rápido aí, mas se não foi o que eu entendi, serve. É a mesma coisa que sempre nos perguntam se eu posso fazer o Evangelho no Lar sozinho. Deve. Né? O resultado é exatamente o mesmo para você. E lembra sempre que nós vamos estar com essa nuvem de testemunha junto, do mesmo jeito que nós estamos falando que hoje tem um monte de amigos e estudando com a gente desencarnado,
Quando nós fazemos o Evangelho no lar, quando nós fazemos nossa oração, nós atraímos esses amigos e essas pessoas que estão precisando para participar com a gente. Então, o resultado é exatamente igual. E sempre a gente tem que lembrar que o problema de quem não faz é do outro. Se a gente puder sempre levar para mais gente, ótimo. Mas nós não podemos e não temos nem o direito de obrigar o outro a fazer. Por mais que a gente tenha certeza que esse é o melhor caminho. Nós podemos orientar. Nós temos a obrigação de orientar filho, neto, marido, esposa, pai, o próximo que você gosta, um amigo, uma amiga, mas nós não temos o direito de interferir. Se o pai não interfere no nosso livre-arbítrio e a gente adora essa palavra, imaginem nós, com todo esse monte de defeito, um monte de coisa para melhorar, querer resolver a vida dos outros, né? Nós não temos essa capacidade e principalmente, é o que eu sempre falo, nem o direito. Nós achamos que nós temos direito porque nós achamos que nós sabemos o que o outro tem que fazer, quando normalmente a gente não faz nem o que a gente poderia, não é nem o deveria, poderia estar fazendo. E a gente tem a pretensão sempre de achar que nós temos que meter o dedo no que o outro está fazendo de errado, como se a gente não errasse. Certo? Gente, os recados nós demos no começo. Fica o convite para terça-feira, a palestra do Gustavo, que nós já falamos para quem chegou agora e não viu. Nós vamos falar sobre o consolo do Evangelho, as cartas consoladoras, com o pinga-fogo. Se alguém quiser mandando as perguntas, né? Quem quiser já mandar antecipado para a gente já anotar e deixar, manda na página, na mensagem ou no atendimento fraterno. No dia vai ficar aberto, mas a mesma coisa do estudo, é só 1 hora, de repente, e a gente está acostumado com pinga-fogo, a gente imagina que vai dar para fazer uma pergunta, às vezes 2 ou 3 perguntas, e o assunto vai praticamente 1 hora, principalmente esse assunto, né? Que muita gente tem curiosidade, muita gente quer saber sobre o assunto, e o Gustavo é uma pessoa extremamente indicada para falar do assunto, tem um trabalho muito sério. O Elcio precisaria aprender a não derrubar as coisas na mesa. Então fica o convite para quem já quiser mandar as perguntas. Já vou adiantar, com certeza nós não vamos conseguir fazer todas. Normalmente quando tem um pinga-fogo a gente dá uma selecionada, as parecidas a gente faz para tentar atender todo mundo, mas quem já quiser mandar, porque no dia a gente sabe que acaba ficando apertado, só essa 1 hora. O grupo já vai fazer um seminário para falar desse assunto. Mas não percam, porque eu acho que vai ser uma oportunidade fantástica. Sim, o Gu é muito bacana, além de ter um conhecimento muito grande, fazer o trabalho com carta consoladora. E eu até falei para ele, por isso a sugestão foi minha da gente acrescentar. Falei que ele foi por causa da conversa com a Célia, e ele tem esse carinho, nós falamos isso para a Célia, esse cuidado do consolo do Evangelho que ele utiliza nas cartas. Então, para quem puder, não perca, divulga, principalmente para quem vive pedindo. A gente sempre tem muita gente pedindo carta na página, se a gente conhece, indiquem para alguém que teve perda de gente próximo há pouco tempo, que tira dúvida, até para a gente indicar outros lugares para poderem participar. Certo? Vamos fazer a oração final. Obrigado. Por onde vou, recomendo que faça o Evangelho lá. Agora sou grato, tá? Achei que fosse perguntar como é que fazia, eu já ia indicar como fazia. Ana vai fazer a oração final. A Madalena, não sei o que ela está falando. Coitada de mim, Alê, quando for aí, sou uma marmota. Tá falando, acho que o Elcio derrubou as coisas. Ela falou, acaba não. Então vamos lá? Não, nós passamos. Se a lista está aqui, nós estamos tudo apanhando já de chicote. Viu? Alguém quer fazer a oração final? Dani, quer fazer? Não, obrigada. Do seu jeitinho? Não, pode fazer você. Mas falar mal dos outros no começo ela falou, né? Ou você também fica quietinho, né? Olha você aí, ó. Acabou de falar sobre tudo e está fazendo que não. Não tô nada, estou falando para ele, depois eu vou falar o nome ainda. Você, a Dani. É amigo do Elcio. A Dani também faz a vibração para as pessoas que pedem oração. E por que você não faz a oração? Não, prefiro não ser. Porque ela não faz, tá vendo? Eu faço.
Quer Mas a fazer? minha A Cláudia também. Gente, nós temos um caderno de oração aqui e todo mundo tem o seu caderno. Legal isso. Isso é muito legal. A Madá também tem. A Madá, a Valéria, Galera. a Cláudia, todo mundo tem um caderno de oração. Eu não cheguei nesse nível Vamos lá. ainda, não. Que nível, meu, coitadinho. Não tô ainda. Primeiro, gratidão a Deus pela oportunidade. Gratidão a Jesus por sua presença. Gratidão aos mentores desta casa, deste estudo, que às vezes a gente passa um pouquinho da hora e eles têm a tolerância conosco. Gratidão a esses irmãos que estudaram com a gente e nos mandam tantas vibrações de amor, de paz, de agradecimento. Nós é que agradecemos a vocês que nos assistem, porque o amor de vocês chega até nós também como bálsamo, de paz e de amor, e a gente consegue juntar a nossa vibração e repartir com todos os irmãos que necessitam, principalmente os irmãos desencarnados que são trazidos a este local para que ouçam, para que tenham um pouco de um relâmpago da ideia da sua situação de desencarnado, para que consigam ser acolhidos pelos mentores, pelos espíritos trabalhadores do Cristo. Jesus disse que ninguém está sozinho e nenhum está sozinho, mas muitas vezes não conseguem enxergar ajuda. Então, transformando essa vibração de amor de todos nós, dos nossos amigos, em fluidos que fluidifique a nossa água presente, fluidifique a água de nossos amigos pela internet, levando a todos que pediram orações com problemas de ordem material graves, como vícios, desespero por não conseguir fazer com que a pessoa abra os olhos e a pessoa entrando cada vez mais em vícios. Senhor, coloca o seu remédio nessa água, coloca nesse remédio a tolerância, a paciência e o amor para essa família, as famílias que necessitam, todas, né? Que passam por momentos difíceis de doença, que passam por desentendimentos. Senhor, visita todos nesse momento, visite a nossa família também presente, aqueles que nós estamos pensando agora, nesse momento, que necessitam, que pediram orações, que necessitam de luz, que os seus trabalhadores do espaço, que trabalham em prol do bem e do amor, visite os lares das pessoas que necessitam, tirando todas as formas de pensamentos negativos naquele ambiente e deixando um rastro de luz. Obrigada, Senhor, pela oportunidade, pois somos somente servos, somos somente instrumentos. O trabalho que aqui se faz é o do Cristo. O trabalho não é nosso, é do Cristo. E Cristo está presente sempre no meio de nós. Gratidão a esse irmão maravilhoso, que a paz chegue a todos os cantos, a todas as famílias, a todas as pessoas que necessitam de equilíbrio por depressão, as pessoas que estão próximas das pessoas depressivas. Fiquem atentas, porque as pessoas às vezes podem cometer suicídios e a gente não observa. Peço particularmente para um moço que eu tenho em minha mente, não vou lembrar o nome agora, que infelizmente com pouca idade, infelizmente se matou, se suicidou. Eu peço que Deus, na sua infinita bondade, misericórdia, que Ele consiga enxergar a ajuda, diminua o seu sofrimento. Agradecidos que somos, Senhor, obrigado mais uma vez.
pelo seu amor e pela sua tolerância conosco. Que assim seja. Gente, só esqueci de 2 avisos, né? O texto do Paulo hoje está muito bom na nossa página, Paulo Fernandes. Amanhã nós não temos texto, nós vamos divulgar, por isso que eu agora lembrei. Domingo tem o lançamento do livro do Orlando Noronha, no SEAC, em Bauru, nós vamos estar lá com ele. Então amanhã nós vamos estar divulgando, na sexta e no sábado. Na sexta, o texto do Wellington Balbo já está com a gente, no sábado do Marcelo e domingo do Orson. Mas hoje o texto do Paulo já está disponível lá. Vale a pena a leitura, tá bom? E no domingo, quem puder, no SEAC em Bauru, encerrando as comemorações do centenário, o lançamento do livro do Orlando Noronha às 9 horas da manhã no SEAC. Só falar uma coisa rapidinho do texto do Paulo. Muita gente pedindo oração, em depressão, muita coisa. Leiam o texto do Paulo, fala muito sobre isso hoje, sobre vibração, pensamento, o que nos atrai, por que a gente atrai, e talvez dê um norte a todos. Claro que sempre Evangelho no lar, em primeiro lugar.